todos os ouvintes aqui do One Podcast, sejam muito bem-vindos a mais um episódio. Estamos aqui, eu e o Tomás de novo. E aí, Tomás, como é que está? Tudo bem? Bom. Beleza. Bom. E estamos aqui hoje com um convidado muitíssimo especial. Ele é desenvolvedor de um jogo chamado Sophie, da Youth Gaming, né? Pelo que eu vi, ele é o cara principal que está no líder de desenvolvimento do jogo, é o Miguel Minotti, não é Miguel? Eu mesmo. Prazer aí estar aqui, gostei muito do convite, fico contente que vocês tenham me chamado aí pra gente estar fazendo aí essa entrevista, né, esse bate-papo, poder comentar um pouco. Então, legal, cara. Obrigado e para todo mundo aí. Espero que vocês aproveitem bastante o episódio. Então, Miguel, você quer falar um pouquinho sobre você, sobre... Não sei, alguma coisa. Tipo assim, quem é você, por exemplo? Então, cara, eu tenho 19 anos atualmente, vou fazer 20 agora no final desse ano. Eu sou uma pessoa que gosta muito de jogos, isso já deve ser meio óbvio, né? Quando você tem um desenvolvedor de jogos, ele provavelmente gosta muito de jogos. Sempre fui apaixonado por jogos e um dos meus maiores sonhos sempre foi fazer um jogo, criar um jogo e divulgar esse jogo pra rapaziada e ver as pessoas jogando, ver as pessoas dando feedback. Desde muito pequeno eu mexo com isso. 10, 11 anos eu já ficava fuçando no Photoshop, procurando aprender programação e essas coisas do tipo. Sempre gostei muito. Então, tá nesse meio agora, com essa oportunidade de estar desenvolvendo um projeto grande e de ter toda essa comunidade em torno, ajudando tanto a gente, dando essa força, esse apoio, esse feedback, pessoas chamando a gente, né, para fazer essas entrevistas, para comentar um pouco sobre a nossa história, sobre o nosso jogo, é uma coisa, assim, fantástica para mim. Eu nunca tinha pensado em realmente trabalhar com desenvolvimento de jogos, tanto que ano passado eu comecei faculdade, fazendo faculdade de Física, na USP atualmente, mas eu não sei como é que vai ficar, né? Dependendo de como for as coisas, eu devo me voltar mais para a empresa. Agora, atualmente, eu já estou voltado mais para a empresa, a gente abriu ela recentemente, mas eu sou um cara meio assim, meio variado, sabe? Tipo, eu gosto de muita coisa e eu tento colocar isso no jogo, filosofia, sabe, exploração, emoção, drama, sabe, um pouco de matemática aqui e ali com os puzzles e eu gosto de muitas coisas diferentes, então eu tento colocar tudo isso no projeto atualmente, cara. Acho que a ideia começou comigo, né? Eu que comecei o projeto sozinho em meados de abril do ano passado e o projeto começou por conta da pandemia. Eu voltei para casa da faculdade e eu precisava de alguma coisa para me distrair, para dar uma motivação a mais e aí começou o projeto, cara. E eu sempre quis desenvolver um projeto nesse estilo. É uma coisa muito minha, gostar de falar sobre emoção. Eu sempre gostei muito de escrever histórias, narrativas, poemas e afins. E calhou que o projeto foi muito bom para isso, né? Eu consegui juntar tudo que eu gostava num projeto só, numa história só, e estamos aí desenvolvendo. Esse sou mais ou menos eu. Eu gosto de fazer muita coisa, então vocês podem esperar no projeto muito esse reflexo, sabe? De muitas coisas diferentes, dinâmicas. Enfim, acho que é mais ou menos isso. Não, muito legal. O Selvo te apoiou, inclusive, né, cara? Sim, cara, o Selvo te apoiou. Ficamos muito contentes. Eu tava jogando TFT no dia que isso aconteceu. Não sei se vocês conhecem do League of Legends aí, o modo. E isso aí mesmo. Aí o pessoal começou a mandar lá no Discord, o Selvo tá vendo, o Selvo tá vendo. E aí eu fui lá, dei uma olhada. Eu olhei depois, ainda não consegui ver ao vivo, eu tava ocupado jogando. E acabei vendo depois, cara, ficamos muito felizes. Foi dia 24 de dezembro, praticamente um presente de Natal aí pra gente. A gente tava nos 30%, 40% financiado, depois que o Selbit, ele apoiou com R$1.000 e trouxe muita gente com ele, e depois a gente postou no Twitter e veio mais gente ainda. Então, tipo, basicamente o projeto foi financiado nesse espaço de tempo aí, o que deixou a gente muito feliz. Ele elogiou bastante o projeto também. Cara, sabe como é que eu descobri, cara? Eu descobri por causa da Dumativa, cara. A Dumativa, ela apoiou vocês também. A Dumativa também apoiou. Sim, então. E aí eu tenho adicionado elas no Catarse. Eu não sei como é que o Catarse funciona direito, mas eu tenho alguma coisa que eu tenho a Dumativa adicionada. E aí, por isso, a Dumativa apoiou tal projeto, Sophie. Eu entrei lá e Cara, que interessante saber disso, porque a gente tem um pouco, né, das estatísticas e de onde vem o pessoal, mas sempre fica assim uma dúvida de onde vem tanta gente, né? Muita gente viu o projeto
espaço de tempo, a Domativa seguiu a gente no Twitter, né, que tá desenvolvendo o jogo do Cellbit, e, cara, então, tipo, a gente ganhou uma visibilidade muito grande nesse espaço de tempo, e é legal saber disso, eu não tinha ideia, eu imaginava que vocês teriam visto pelo Twitter ou por alguma coisa, tipo, não tinha ideia que teria chegado desse jeito, assim, de vocês no projeto, cara, muito legal. Não, eu recebi um e-mail falando assim, Domativa apoiou tal negócio, muito. E, Legal, cara, eu legal. acho que um negócio que a Domativa e o jogo do Cellbit também vão ajudar muito é o cenário dos jogos indies brasileiros também, cara. Eu acho que eles estão meio que, não sei se é popularizando o termo, mas colocando um pouco mais no mainstream, eu acho. Isso está ajudando muita gente, eu acho, né? Eu comentei isso, inclusive, num dos grupos de desenvolvimento de jogos que eu faço parte esses dias, quando eu estava comentando sobre financiamento coletivo. E eu falei, esse é um momento muito bom para a gente trabalhar financiamento coletivo por conta disso, sabe? O projeto do Cellbit, do quinta ou quarta indie, se não me engano, a própria Domativa em si, se mostrando como uma empresa tão forte de jogo indie no mercado brasileiro, usando o financiamento coletivo, né? Esse é um momento muito bom porque está em alto o tema. O Cellbit, como ele é um influencer muito grande e ele tem uma, digamos assim, uma fanbase muito forte também, tá trazendo esse tipo de coisa, esse assunto e colocando esse assunto em relevância, né, pra gente, é uma coisa que ajuda muito. E eu falei isso pra eles, cara, isso é uma coisa que tá ajudando muito os jogos indies agora a crescer, porque é uma base, é muito difícil crescer como jogo indie, porque você tem que trabalhar com um marketing muito forte e sem muitos recursos financeiros, né, então como é que você chega esse jogo nas pessoas, como é que você atrai as pessoas? E o fato das pessoas estarem mais familiarizadas com o tema, principalmente por conta de toda essa situação, facilita, ajuda, né? Porque você chega na pessoa, ela já sabe o que é um jogo indie, ela já sabe o que é um financiamento coletivo, ela já entende como funciona, pelo menos assim por cima, sabe? Ela já tem uma noção do que se trata. E isso ajuda muito a gente a conseguir, né, atingir o nosso público-alvo com uma ênfase maior. Né? Então, tipo, eu acho que está sendo muito, muito importante esse momento, principalmente para o mercado brasileiro, que está emergindo agora, né? Não é um mercado tão forte ainda no mundo dos jogos indies, não é um mercado inchado, com muitos jogos, né? Agora que está começando a crescer essa indústria aqui no Brasil, está começando a ficar mais forte. Então, acho que é um momento muito importante para a gente e crédito totalmente ao Cellbit, a Domativa, e o Cellbit com esse projeto fantástico aí. Pretendo também um dia, quem sabe, poder fazer um projeto parecido, porque, cara, é realmente surreal a quantidade de força que isso dá para os projetos indies, principalmente que estão começando assim, sem muito norte, sabe? Do nada, do zero, praticamente. Não, sim, pois é. O Cellbit chegou muito longe, né, com esse projeto, tipo assim, foi um projeto totalmente de repente, né, vindo do RPG que ele tava fazendo em live, né, e, tipo, ele chegou muito longe com isso, teve, não sei em quantos dias, chegou a 2 milhões de reais com apoio, de gente apoiando, Catarse. No Catarse, e, assim, para um streamer tá fazendo um jogo e em tão pouco tempo chegar a uma grana tão alta assim, quer dizer que pelo menos, assim, a gente vê que as pessoas querem ver isso, né? Elas não estão só ajudando só porque é o Cellbit. Elas querem ver aquilo acontecer, elas querem jogar o jogo, elas estão interessadas. E acho que, tipo, por mais que o Cellbit, tipo, seja uma das pessoas que tá fazendo isso dar tão certo e tal, né? Pelo fato dele ser muito grande, eu acho que empresas um pouco menores também, que já estão há mais tempo nesse mercado e tal, que já fazem isso há tanto tempo, foram que inspiraram ele também a fazer isso, né? Então eu acho que elas têm um crédito muito grande também. Sim, pois é. E também acho que a ideia de ser um streamer fazendo esse jogo eu acho muito legal, porque é um cara que ele joga, ele tem a experiência como jogador. Acho isso muito legal. Tipo assim. Sim, cara. Com certeza a ideia toda, né, é muito bem estruturada e eu acho que o que dá certo é isso, é quando é bem planejado, sabe, essa força de todas as pequenas empresas indies que a gente tem, sabe, estarem se colocando aí, colocando a cara, né, no mercado, se esforçando para construir um mercado forte de jogos aqui no Brasil e tendo o Cellbit como streamer, por exemplo, produzindo, né, é uma coisa muito forte pra gente. A gente já teve os irmãos Castros, né, que produziram A Lenda do Herói, que ele tava produzido pela Domativa. Inclusive o Arthur Coronha Seabra Eiras estava hoje fazendo live de A Lenda do Herói de manhã. Então, cara, isso é muito legal porque dá uma confiança, né? Por exemplo, como você falou, eles arrecadaram mais de 2 milhões de reais, então isso mostra que as pessoas, sabe, elas podem ajudar com isso e elas vão querer, sabe? Porque é uma coisa muito estranha você pensar, por que uma pessoa vai dar 100, 200, 300 reais para um projeto desses? Mas é uma ideia que não é muito popular no Brasil, mas lá fora acontece muito e tá começando a vir com mais força, principalmente por conta desses acontecimentos recentes aqui. E é muito interessante porque a pessoa, ela participa ativamente do desenvolvimento de algo que pode vir a ser muito grande,
né? Então imagina, você vai ter o seu nome em um projeto que pode vir a estar entre os grandes nomes do país, do mundo, no futuro próximo. Então, tipo, é uma coisa, assim, muito recompensadora e muito interessante, e que parece a um primeiro momento, pode parecer, assim, sem sentido. Mas conforme você vai se aprofundando no tema e olhando mais, né, pesquisando melhor, você percebe que vale muito a pena você investir nos jogos indies e investir em financiamentos coletivos, por exemplo. Sim. Cara, eu acho que o exemplo disso é Undertale, né, cara? Porque Undertale foi um jogo de financiamento coletivo e foi só o Toby Fox que fez sozinho, praticamente, o jogo. E é um dos maiores nomes desse estilo de jogo até hoje, no caso. Top 50 melhores jogos indies da história, o Undertale. Foi colocado no top 50 melhores jogos indies da história. Ele levantou, se eu não me engano, $56 mil na campanha de financiamento coletivo dele. E ele pedia $7 mil, né, como base, e levantou 56 mil. Ele colocou uma demo lá. Eu entrei no Kickstarter deles antes de fazer o nosso, né? Eu tava pesquisando, vendo como que o pessoal trabalhava bastante. E, cara, é um exemplo perfeito disso. Porque é um projeto, digamos assim, o primeiro momento parece algo simples, mas conforme você se aprofunda, você vê que é uma coisa fantástica e que fez história por ser isso, né, por ser uma coisa assim, muito grande. Então, tipo, eu acho que os jogos indies, eles vêm muito com isso, com essa cara de simplicidade, mas com uma profundidade muito grande, sabe? Você é aquilo, você vê uma porta que parece simples, quando você abre, você encontra um mundo de possibilidades e de história e sabe, de emoção. Então, eu acho que é muito isso. O jogo não precisa ser, sei lá, um jogo AAA cyberpunk da vida, né? Exato. Que inclusive o Cyberpunk não... flopou, né? O Cyberpunk teve muitos problemas por ser exatamente isso, né? Sim, cara. Cara, o que aconteceu com o Cyberpunk, cara, eu acho que foi o seguinte. A CD Projekt... Você viu que a CD Projekt Red estão alegando que ela mentiu durante todo o processo de produção do jogo, etc e tal, né? Sim. E, tipo, os desenvolvedores estavam falando que eu acho que a indústria que não é indie, a indústria mais AAA, tipo Ubisoft, EA, essas empresas maiores assim, elas tendem a priorizar os ganhos antes da experiência. Eu acho que isso não acontece com jogos indies em geral. Acho que eles tendem a priorizar a experiência, até porque os programadores indies geralmente são players também, e eles sabem o que eles... igual você falou, né? Que, tipo, o que acha legal de colocar, o que acha melhor não colocar, não sei. Eu tenho pra você, eu pesquisei, né, fiz bastante pesquisa em relação ao Cyberpunk também, porque é uma coisa curiosa, né, é uma coisa interessante pra gente que é desenvolvedor, tá por dentro, tá a par e entender os erros e os problemas, e eu acho que, cara, a grande questão, a grande diferença entre os jogos indies e os jogos empresariais, digamos assim, que já estão de empresas consolidadas no mercado e que trabalham com executivos e com investimento pesado, a diferença é que o jogo indie, ele não vem com investimento pesado. Sabe, não tem ninguém que colocou bilhões de dólares ali para esse jogo ser vendido e o jogo tem que fazer mais que bilhões de dólares, entendeu? Então, tipo, os jogos indies normalmente começam com orçamentos muito pequenos, muito baixos, sabe? Que isso tira aquela responsabilidade de ter que fazer uma quantidade absurda de dinheiro. É aquilo, se você começa com R$200, se você fizer 10 mil, cara, já é um ganho gigantesco pra gente. Pra gente já é uma coisa fantástica, já é uma coisa enorme a gente conseguir qualquer dinheiro que a gente ganhe em cima de um jogo que quase não teve investimento nenhum. E quando você tá numa indústria, numa empresa tão grande assim, eles priorizam o dinheiro porque tem dinheiro investido ali. Né? Então, tipo, eles colocaram $50 milhões, eles precisam fazer mais do que isso para valer a pena, senão o jogo foi um fracasso. Né? E aí o que aconteceu? A CD Projekt, ela não tinha estrutura, os próprios desenvolvedores vão perceber isso, ela não tinha estrutura para desenvolver o projeto nesse tempo que ele foi exigido, né? E ela precisaria de muito mais tempo. Os desenvolvedores, inclusive, disseram que o jogo deveria estar pronto em meados de 2022. Pois é. O jogo foi lançado no final de 2020. Então, ainda teve a pandemia que agravou a questão. Né? A grande problema entre as diferenças do console e do PC foi por conta da pandemia, porque eles não conseguiam testar nos consoles, os desenvolvedores. Então, a gente teve muita coisa, sabe? Principalmente dada por conta de ser uma empresa grande que, digamos assim, pode ter uma ambição um pouco maior do que deveria ter tido, né? Deveria ter priorizado um pouco mais na qualidade do jogo. É porque o jogo ganhou muito hype, muito rápido também. Isso nunca é bom, porque você vai naturalmente deixar a ambição passar, é muito marketing, sabe? É muito hype, e os caras querem jogar logo pra galera... Os materiais que eles estavam postando também pareciam um jogo de outro... Exato, parecia um jogo de outra geração, cara. Parecia que ia ter que sair um PlayStation 6 pra rodar o Cyberpunk. Pois é. E realmente, então, né? Realmente parece que sim. Tem uma empresa que, pra mim, que
sinceramente me impressiona, é uma das minhas preferidas, que, tipo, é uma empresa muito grande e faz jogos que parece que eles, assim, obviamente eles estão ligando muito pro dinheiro, mas parece que eles deixam isso um pouco de lado para fazer os jogos, que é a Naughty Dog. Cara, eu fico impressionado, todos os jogos que ela faz, assim, dos mais famosos, todos você tem uma experiência incrível jogando, os gráficos são maravilhosos, toda, tipo assim, a história que eles trazem para você são muito boas, tipo, Uncharted 4 pra mim é um dos jogos mais impressionantes em questão de história e ação ao mesmo tempo, assim. The Last of Us, né, não tem nem o que falar, inclusive o The Last of Us 2 teve uma porrada de premiação no The Game Awards no ano passado. Então, assim, eu acho que tem empresas tanto grandes quanto menores que conseguem fazer trabalhos ótimos pensando muito na experiência dos jogadores, e tem outras que levam muito em conta o dinheiro e esquecem um pouco dessa questão da experiência. Eu acho que as empresas grandes elas tendem a tratar jogos como produtos. Um produto que eu vou fazer aqui vou lançar. Os jogos indies menores, os estúdios menores, eles tratam. Eles fazem aquilo pelo amor, né? Tipo, querendo fazem fazer. comparação a um jogo, por exemplo. Eles gastam todo o tempo tal. O que eu posso dizer é que, tipo assim. Não seria nem não tratar o jogo como um produto, porque no final das contas, se você quer, digamos assim, viver de ser desenvolvedor de jogos, mesmo que você seja indie, você vai ter que tratar o seu jogo como um produto. Mas é a forma como você olha para esse produto. Isso, sabe? Isso. Tipo, as empresas grandes, elas olham um produto como aquilo que eu falei, é uma troca de dinheiro. Eles investem um dinheiro e eles querem esse dinheiro de volta. Os jogos indies, eles dependem de ter um público. Então eles precisam muito que o público goste do produto deles para ser vendido. As empresas grandes, elas se baseiam no marketing, basicamente, fazem um material forte, pesado, e investem em divulgar um projeto e as pessoas vão lá e compram, porque elas já conhecem. Como você diz, por exemplo, o Uncharted, o The Last of Us, o próprio GTA, que é um grande exemplo. Se os caras colocar um GTA 6 agora na loja, sem falar nada, o jogo vai vender pra caramba. Vai sair tudo qualquer é site de notícia, então eles não precisam tanto se preocupar com aquele quesito público. Onde eu vou conseguir público? Eu preciso que o público goste do meu produto. E os jogos indies, eles dependem disso. Então, eles têm que trabalhar o produto deles pensando, o jogador tem que gostar muito para o meu jogo conseguir destaque. Para cada pessoa que jogar, ela tem que querer recomendar esse jogo para outra pessoa. Porque os jogos são mais baratos também, a gente cobra muito mais barato do que normalmente as empresas grandes, os AAAs. Então, eu acho que é muito isso, é a forma como você olha para esse produto, porque a gente precisa que o público goste do nosso jogo, sabe? E não só isso, né? É muito gratificante para a empresa, não financeiramente falando, mas no quesito de popularidade, quando você lança um jogo que o público gosta, né? Então o jogo vai lá no topo. Stardew Valley, por exemplo, é um jogo que o público ama, né? As pessoas amam o jogo, os que jogam amam o jogo, então o jogo vai lá em cima e a popularidade vai lá em cima. Então é muito mais do que só os R$ 25 que você gasta para comprar, é a experiência que você tem ao jogar. E a gente fazendo jogo indie, a gente pensa muito nisso, porque a gente depende disso para que o nosso jogo avance e para que o nosso projeto, né, vá mais longe. O projeto de ser criador de jogos, ser desenvolvedor de jogos, depende muito disso. Então a gente tem que pensar muito mais nisso do que as empresas grandes, que tem grandes equipes de marketing por trás, executivos, investidores e essas coisas aí que a gente já está acostumado a ver no meio empresarial. Cara, eu acho que a EA é um exemplo disso, cara. A EA, ela só lança os jogos lá, coloca as microtransações, o jogo todo quebrado e lança. A EA é um exemplo perfeito disso. Eu tenho muita raiva da EA, cara. Eu tenho muita raiva da EA. É juntar a EA e a Blizzard, cara. Você é louco, você não consegue fazer uma empresa inteira de jogo indie com a EA e a Blizzard, mano. Não dá. Inclusive, falando nisso, isso eu tava com uma dúvida já, tipo, antes de vir pra cá, que eu queria perguntar pra você. Desses jogos, assim, de empresas grandes, assim, pode ser um jogo que não é tão conhecido, um jogo muito conhecido. Tem algum jogo, assim, que você sempre gostou, desde que você era mais novo? Ou um jogo que você gosta muito atualmente, um jogo que, tipo, você considera um dos seus preferidos, em relação mais à história e tal, não, tipo, LoL ou coisas do tipo? Cara, eu posso, acho que, citar 3 jogos. 3 jogos que me marcaram extremamente. Que vai ser o clássico, acho que esse daí, sem discussões, todo mundo vai conhecer, o GTA San Andreas. É um clássico, marcou, sem sombra de dúvidas. Ontem a gente estava jogando GTA San Andreas. Então, cara, até hoje o jogo existe, até hoje eu vejo vídeo de GTA San Andreas. Foi um jogo que, sem sombra de dúvidas, marcou muito forte, porque eu achei fantástico em quase todos os aspectos, e pelo menos até hoje eu acho uma criação fantástica da Rockstar. Sou fãzão da Rockstar, inclusive. Acho os caras muito bons. Sempre tem projetos... Eu gosto muito dela, mas eu tenho um pouco também, tipo, tem algumas coisas que eles fazem pra mim que me irritam. Tipo, por exemplo, as aberturas online, assim, dos jogos mais famosos, tipo, GTA V e Red Dead, por exemplo.
Eu não cheguei a precisar disso, mas agora eu fiquei sabendo que lançou o Red Dead Online separado do Sim. Red Dead sozinho. E, tipo, quando eu comecei a jogar Red Dead ainda tinha o online embutido, né? Cara, mas eu acho que em questão de criação de mundo a Rockstar é impecável, cara. Não, exato. Eu acho que ela é uma inspiração muito grande para você como criador de histórias, criador de mundos, criador de gameplays imersivas. Eu acho que a Rockstar, eles são muito bons. O outro título que eu posso comentar é o Child of Light, sem sombra de dúvidas, não sei se vocês vão conhecer, da Ubisoft. Sim. Para mim foi um jogo fantástico, me marcou 200% aí, foi o jogo que mais me marcou até hoje, o jogo que eu diria assim que eu mais gostei de jogar foi o Child of Light, inclusive ele é uma das grandes inspirações para o Sophie, então sem sombra de dúvidas eu teria que citar ele, e apesar de não ser digamos assim, um dos grandes jogos assim de história, porque não tem nada a ver com história, The Sims também é um jogo que me inspira muito, e que eu sempre gostei muito, cara. Apesar de ser da EA também, né, tenho que admitir, The Sims eu não consigo jogar. Eu não entendo aquilo. Eu fico clicando, o bilhetinho faz alguma coisa, mas eu não sei o que dá pra fazer, eu não entendo o jogo, sabe? Pra mim, é só um jogo que você tem ali sua vidinha e tal. No GTA, pra mim, o que mais me intriga atualmente, no GTA V, né, que é o mais atual, é um jogo que é de 2013, e até hoje um dos jogos mais jogados, um dos jogos que tem um dos maiores reconhecimentos assim, na indústria, e além disso tem um gráfico muito bom para 2013, né? Claro que eles vão atualizando o jogo e tal, mas eles fizeram um milagre para colocar um GTA V funcionando no Xbox 360 e no PlayStation 3, a gente tem que lembrar disso. Em 2013 os caras lançaram para Xbox 360 e PlayStation 3 e os gráficos vieram muito bravos. E o GTA V vem de PS3 até o PS5, e certeza que deve ir até o PS10 e ainda não vai lançar o 6. Cara, vai demorar muito para lançar o 6, cara. Eu acho que eles vão ver agora, começaram antes da pandemia. Acho que eles vão esperar saturar o jogo, que vai demorar e muito, para conseguir lançar. Se depender, já tá até em desenvolvimento, cara, ninguém sabe. Não, cara, é porque GTA V, a Rockstar ela ganha muito dinheiro com microtransação, cara. Sim, muito, cara. muito. É absurdo demais. Eles ganham com microtransação. Só o GTA Online, só pra você comprar, tipo, sei lá, você quer comprar 1 milhão dentro do jogo, você tem que pagar mais de R$100. Dentro do jogo. Cara. Os caras fazem uma grana absurda com GTA até hoje. E provavelmente vão levar muito tempo para lançar o 6 exatamente por isso. O GTA V é um jogo consolidado, sem sombra de dúvidas vai ficar por muito tempo no mercado, até que ele deixe de ser rentável para a Rockstar, que ela precise de um outro título para sustentar, né, o nome dela no mercado. Mas lançaram Red Dead Redemption 2 recentemente também, então tem uma preocupação impecável também, na minha opinião. Demorou 8 anos para fazer Red Dead 2, agora imagina GTA 6. A RTX, acho que 3080 ainda não roda 60 FPS 4K o Red Dead Redemption 2, não cara. roda. Até os caras chegar com uma placa de vídeo que rode, até, cara, dá tempo da Rockstar ficar tranquilona até ela terminar o GTA 6 aí. Com essa NVIDIA aí, ela tá rodando, eu fiz uma pesquisa outro dia, né, quando eu tava em busca de peças, coisas assim, eu queria montar um PC, eu tava olhando e com isso, tipo, só com essa mais ou menos configuração assim, e algumas coisas assim mais ou menos nesse patamar, o Red Dead chega de 25 a 30 FPS. Assim, é muito baixo pra você jogar um jogo em 4K e um jogo do nível de ação que tem o Red Dead é impossível você rodar 30. 2 jogos, na verdade, que me deixam impressionado tanto de dinheiro que eles fazem, sem ter uma história específica, é Free Fire e Fortnite. Que, pelo amor de Deus, nunca vi tanto dinheiro gasto num jogo que nem Fortnite. Mais corno do site. Nossa. É fantástico. O Free Fire, principalmente, eu acho, porque não é um jogo com uma coisa assim muito avançada. E eu acho que eles exatamente acertaram nisso, tá ligado? O Free Fire acessível. Sim, o Free Fire, o que eu acho negócio eu, sinceramente, tenho que admitir, como eu tenho condição de não ter que jogar, eu posso jogar outros jogos que eu considero melhores, eu acabo não jogando. Mas se parar pra pensar, é um jogo que ele alcança um público muito maior pelo fato de você conseguir... Qualquer celular roda esse negócio, qualquer. É acessível. Então, exatamente. E eles estão fazendo uma grana com isso. A última propaganda deles tinha o Cristiano Ronaldo. Então, cara, eu fiquei assim, mas será que realmente é mais... Eu acho que tinha skin dele, não tinha um negócio assim? Então, o Alok tem skin, mas uma coisa também que o Fortnite me impressiona é evento que eles fazem.
O Fortnite, o marketing dos caras é impecável. É absurdo, é Não absurdo. tem como dizer nada. O Fortnite, o marketing Cada deles é dia eles ridículo. lançam uma coisa nova. Hoje teve um evento do Predador, né? Daquele filme O Predador. Ontem teve evento de futebol e teve o evento do Pelé no Fortnite. Não, a equipe de marketing do Fortnite é ridícula. Sim. Aquele de show do Fortnite. Travis Scott O show do Travis Scott foi foi animal. Aquilo foi um negócio absurdo, realmente. cara. Não tem discussão. Sim. O marketing do Fortnite E, assim, o tanto de streamer que cresce jogando esses jogos, o tanto de youtuber e tal, tanto Fortnite quanto Free Fire, quanto até outros, mas esses dois principalmente, crescem fazendo, por exemplo, tem o Ninja. Eu nunca vi um cara crescer tão rápido quanto o Ninja cresceu só Sim, fazendo, cara. tipo, um jogo, sabe? Streamando um jogo e tal. E aqui, até no Brasil mesmo, a gente no Free Fire tem o Nobru, a galera da Loud, essa galera aí. Esses caras são absurdos. Mas Miguel, cara, realmente. Pode falar. Nossa, eu só queria perguntar. Não, pode acabar lá. Você ia falar alguma coisa? Não ia falar não. Pode perguntar. Nossa, aí. Então tá bom. Miguel, voltando a falar um pouquinho sobre o jogo da Sophie, você falou até que você tinha inspiração do Charge of Light. Charge of Light. Quais são as suas principais inspirações para o jogo? Tem o Ori também, né? Tem Ori in the Blind Forest. Esse jogo é sem sombra de dúvidas. É um jogo fantástico. O Charge of Light. Também eu acho que esses dois são os principais que norteiam a produção gráfica e da história, né, para trabalhar uma história emocionante e dramática. Então acho que seriam os dois que orientam, o Charge of Light e o Ori and the Blind Forest, são os que mais assim. Mas eu tenho alguns outros jogos na manga que também me, digamos assim, me inspiraram, de certa forma, o Celeste, né, que muitas vezes podem não inspirar pelo gráfico ou pela história, mas pela forma como o jogo foi desenvolvido e como ele foi divulgado, como ele, né, foi lançado. O Stardew Valley também, sem sombra de dúvidas, inspiração gigante para qualquer desenvolvedor de jogo indie. Esses jogos assim com pixel, né, que vem em forma pixelizada assim, 8 bits no caso, né? Então, assim, eles estão meio que voltando, né? Eles ficaram muito tempo sumidos depois que começaram a lançar esses jogos com gráficos absurdos agora. E tem muito jogo recente, mas entre aspas, né? Que tá, tipo, trazendo um público enorme para esse estilo de jogo 8-bit. Ou jogo até 2D mesmo, e tal. Que, para mim, sinceramente, eu fico impressionado pelo fato de ser uma coisa que era muito sucesso há muitos anos atrás e agora tá retornando, né? Tipo, me lembra até um pouco, deixa eu pensar, vinil, por exemplo. Era muito famoso, depois começou a CD, essas coisas, e agora o vinil voltou também, essas coisas assim. Tem coisas assim que são antigas, que voltam, que até acho legal, que parece que é uma coisa nova até, assim, né? Parece que é uma coisa recente, num estilo antigo. Eu acho muito legal também. Mas é porque eu acho que não só a tecnologia, mas como o próprio entretenimento, né, e o processo criativo, ele funciona muito desse jeito. Hoje em dia é muito difícil você inovar. Sabe? Você criar alguma coisa totalmente nova, porque praticamente tudo já foi criado. Então a tendência da tecnologia, de todas essas coisas, dos jogos, é a gente fazer uma espiral sempre, né? A gente vai sempre pegando aqui, aí depois a gente volta para o mesmo ponto, só que a gente coloca uma coisa nova, sabe? A gente adiciona detalhes. Por exemplo, hoje a pixel art, o 8 bits, ele é trabalhado de uma forma completamente diferente do que ele era trabalhado em 20, 30 anos atrás, quando ele foi lançado, né? Hoje a gente tem efeito de iluminação, a gente tem shader, a gente tem um monte de coisa que a gente coloca na pixel art para deixar ela muito mais assim atraente, né, para os olhos, para deixar ela muito mais detalhada, trazer muito mais elementos. Então acho que a tendência é sempre a gente fazer essa espiral, a gente está sempre retomando coisas do passado com, digamos assim, com a modernidade de agora, sabe? A gente encaixar as coisas que a gente tem hoje com as coisas do passado e criar uma coisa, entre aspas, nova, sabe? Uma coisa que tenha novos elementos. Eu acho que a ideia vai ser sempre essa, e eu acho que é por isso que a pixel art está voltando com tanta força, mesmo porque eu acho que esse efeito da pixel art, ela vem muito por conta do indie, porque normalmente os desenvolvedores indies, eles não têm uma equipe muito grande, né, ou às vezes até são uma equipe solo, né, um desenvolvedor só, para criar um jogo em 3D com gráficos ultra realistas, né, normalmente é quase impossível, né, você ter um desenvolvedor sozinho que consiga fazer um jogo com gráficos 3D tão grande e pesado que nem se você tiver uma equipe grande. Então, o que normalmente sobra para os desenvolvedores indies é ou a pintura gráfica, né, a pintura digital, ou você trabalha em pixel art, né? Normalmente você tem essas duas opções que são mais viáveis para você lançar um jogo, você não passar 20 anos produzindo um jogo,
e que ainda assim consegue satisfazer as necessidades do público que atende aos jogos indies, né? Então eu acho que a pixel art ela vem como um fenômeno juntamente com os jogos indies, que cresce absurdamente, né, numa crescente muito forte nos últimos anos e só tende a crescer cada vez mais, né? Cada vez mais desenvolvedores indies, o mercado externo já é extremamente forte de jogos indies, o nosso está crescendo, então eu acho que o fenômeno da pixel art está diretamente relacionado com esse crescimento do mercado de jogos indies. Eu posso fazer uma pergunta assim, que não tem tanto a ver com jogos pixel art, até mais ou menos com jogos, assim? Pode. Assim, para um desenvolvedor de jogos, né, que nem você, obviamente você precisa de muita inspiração, igual você falou, assim, é uma coisa bem mais trabalhosa, né, do que apenas você gostar das coisas, você tem que trabalhar com elas, tem que pesquisar muito e tal. Uma dúvida que eu tenho você provavelmente deve gostar bastante de filme, animação, né, pelo fato de você gostar muito de jogos, por aí. Tem alguma coisa assim, filmes ou animações ou desenhos mesmos, tipo, passa episódio, algo do tipo assim, que você gosta muito, coisas do tipo? Por exemplo, cara, sei lá, tem Rick and Morty, por exemplo. Tem uma animação que eu posso dizer que foi uma das grandes inspirações para eu trabalhar, começar um jogo novo, que é o Gravity Falls. Nossa, sim. Calma aí, que agora... Gravity Falls. Até, né? Também tem. Os dois têm esse Fantástico, cara. Para mim é uma animação incrível. Sim, é incrível. Maratonei umas 500 milhões de vezes. Amo o desenho. Sim. Rick and Morty, óbvio, também acho muito bom. Apesar de não ser, digamos assim, uma inspiração forte para eu criar jogos, mas... Acho que o Rick and Morty é um desenho assim que você assiste, se diverte e ainda vê que o negócio é bom, assim, não é só uma coisa pra você rir à toa. Assim. Foi uma coisa uma coisa profunda. Mas eu não acho que assim seria exatamente o que você tá falando. Acho que não seria, por exemplo, se eu fosse desenvolvedor de jogos, acho que não seria uma inspiração pra mim também. Sim. Acho o Gravity Falls, ele vem muito como uma inspiração por conta da forma como ele aborda, sabe, o sobrenatural, o místico e tudo isso de uma forma muito imersiva. E eu gosto muito dos gráficos também do Gravity Falls. Tem um desenho que eu assistia, no caso, que já terminou, que tem na Netflix 2 temporadas, que eu acho incrível, assim. Ele é um pouquinho, assim, mais infantil. Tem Gravity Falls ainda. Mais ou menos. Chama Hilda. Não sei se você já viu, se já procurou. Já ouvi falar do Hilda. Cara, assim, é muito lindo. A forma... design do desenho, assim, é uma coisa que você vê, assim, parece que foi desenhada e os caras botaram ali, sabe, não tem muita parte, então, nossa, é incrível. E outro desenho também que eu acho incrível, além desses 3 aí, é o Big Mouth, que pra mim é um dos melhores desenhos que tem, velho, não tem como. Foi legal. Eu já assisti várias vezes, não assisti inteiro, mas já assisti alguns episódios, eu acho interessante, às vezes quando tá sem nada pra fazer também é um desenho interessante. Outra divertida de abordar, né, essas coisas um pouco mais importantes, né, da adolescência. Eu acho isso legal, trabalhar isso. Inclusive o Sofia, ele vem muito com isso, né, fazendo um paralelo aí, uma forma de abordar assuntos da vida, né, assuntos importantes da nossa vida de uma forma mais, assim, mágica e filosófica, né, o jogo ele vai trazer muito isso, ensinamentos e metáforas que comparam a vida real que a gente sempre tem, né, as coisas que acontecem com a gente com o universo no qual a Sophie tá inserida. Outra série que eu gosto muito é o Stranger Things também. Stranger Things, sem sombra de dúvidas, também me inspirou muito, várias vezes. Mais uma referência, mais uma. Eleven. Incrível, cara, porque é óbvio que hoje a gente precisa de inspiração, mas assim, mais do que 200%. E essas animações, essas séries, elas realmente é um assunto que tem totalmente a ver com o desenvolvimento de jogos, porque a gente precisa de muita criatividade e toda inspiração é bem-vinda, então a gente tem que consumir muito conteúdo, sabe, não tem como, a gente tem que consumir bastante conteúdo, séries, desenhos, animações, porque quanto mais referência e quanto mais repertório você tiver, mais coisas você vai conseguir aplicar, né, de uma forma mais eficiente e o jogo fica mais completo, né, mais recheado, então eu acho que é importante, sim, comentar sobre esse aspecto, é interessante. Sim, tipo, coisas também que... É porque eu gosto muito de desenhar, no meu caso, né, eu gosto muito de desenhar, é uma das coisas que eu mais gosto de fazer, além de jogar, né, no caso, e uma coisa que me faz querer muito desenhar, além de animações, é filmes que eu assisto que, tipo, trazem um pouco essa inspiração de, tipo, meio que um mundo imersivo, assim, sabe? Que te traz pra dentro do filme, assim. Eu acho que isso me dá uma animação a mais pra desenhar de vez em quando.
e talvez também os jogos em si também me fazem então. E eu acho que esses componentes, né, o jogo, filmes, séries, desenhos, todas essas coisas assim que você tem a parte visual, né? Eu acho que é uma coisa tão. Traz uma inspiração tão grande para muitas das coisas que você faz, né? Nem necessariamente você precisa desenvolver um jogo, ou desenhar, ou sei lá, até cantar, enfim. Sim. Isso traz uma inspiração muito grande para qualquer pessoa, assim, que goste dessas coisas, né? E eu acho, tipo, que tudo isso, meio que, essas coisas que eu falei agora, meio que trazem uma inspiração muito grande para tudo. E, pelo visto, das coisas que você falou também para você, né? Os desenhos, jogos e tal. Se tiver algum filme que você queira falar, se não. Inclusive tem um interessante, um filme que vale comentar, o Harry Potter. Óbvio, também sou bastante fã do universo. E inclusive no Sophie vão ter colecionáveis relacionados ao filme. A gente tem um sistema de colecionáveis no jogo, no qual você pode encontrar nos mapas algumas coisas. Nossa, que doido. Você pode coletar alguns elementos que vão aí, às vezes, remeter para vocês, por exemplo, a Gravity Falls, a Harry Potter, e coisas do tipo. Então, vocês podem estar procurando aí, quem sabe encontrar nos mapas, nas pirâmides. Vai ter muito cenário, assim, de exploração. Então, tipo, pode se aprofundar mesmo, procurar nos mínimos detalhes. Metroidvania. Então, você pode se aprofundar nos mínimos detalhes que você vai encontrar um especial por aí. Você não pergunta pro jogo que eu não sei se você pode responder? Se você não pudesse... o jogo vai ter multiplayer ou vai ser só single player? Vai ter alguma parte multiplayer? A ideia inicial foi single player, né? Até agora é single player. Mesmo porque eu não sei se existiria alguma situação na qual daria pra gente implementar um multiplayer nesse universo que a gente construiu agora para esse Sophie. Caso a gente venha desenvolver mais para frente alguma coisa relacionada com o universo, seria totalmente possível desenvolver um multiplayer. Mas o momento que a gente pensa é só manter o Sophie no single player, né? Vale o sistema de conquistas e tudo mais, que você pode compartilhar com os amigos e coisas do tipo, mas assim, a jogabilidade provavelmente vai ser focada num jogador individual. Porque jogos desse tipo também é complicado, né? Você fazer a história em si em multiplayer, né? Tem alguns jogos que fazem isso muito bem, tipo A Way Out ou coisas do tipo, mas talvez assim, se você diz assim, não sei se é isso que você quis dizer, entendeu? Só perguntando assim mesmo. O que você quis dizer se assim, se vocês fossem implementar algo futuramente, seria tipo aventuras extras fora da história, assim que você poderia fazer com seu amigo. Exato, exatamente. Uma DLC. Entendi. Legal. Exato, seriam coisas do tipo. Legal. Miguel, não, vai lá, acabei de falar. Não, vai lá. Não, vai lá. Anda. Tá bom. É o seguinte, vocês pretendem também fazer em breve um lançamento para console também? Ou Sim. não? A gente tem aí programado para o nosso roteiro de desenvolvimento aí. Em média, eu acho que uns 2-3 meses depois do lançamento na Steam, que deve ocorrer no final do ano, no começo do ano que vem, né, em meados desse tempo. Depois, uns 2-3 meses assim, de distância, a gente deve lançar para console. E os consoles que a gente tem quase 100% de certeza são o Xbox One, o PlayStation 4 e o Nintendo Switch. Né, já estão praticamente 100% de certeza. A gente não sabe ainda como é que vai ser em relação ao Xbox Series e nem ao PlayStation 5. Pode ser que a gente consiga, né, lançar para esses dois também, mas o foco agora seria 2-3 meses depois do lançamento para Steam a gente lançar para esses 3 consoles iniciais. Na parte musical... vai lá, desculpa. Fala aí. Na parte musical, assim, porque eu li também que você ajudou também na parte da trilha sonora e nesse fato. E na parte musical tem a ver alguma banda, algum grupo, algum cantor, alguma coisa? Ou foi só assim, do zero começaram a fazer e você engajou junto com as músicas, ou você teve a ideia? Tipo... Na realidade, cara, é até interessante essa pergunta, porque ela tem a ver com a forma como o jogo foi criado. A ideia do jogo surgiu de um álbum de trilhas sonoras que eu estava desenvolvendo. Eu estava fazendo músicas, né, para um álbum com o nome de Sophie. O nome do álbum ia ser Sophie. E eu estava fazendo algumas trilhas sonoras com piano e violino e violoncelo, que são instrumentos que eu acho muito legal. E aí, cara, num dia eu pensei assim, e esse álbum, as músicas elas tinham a ver com o seguinte, era uma garota chamada Sophie que recebia conselhos de um velho que era amigo dela. Né? E aí um dia eu tava numa madrugada da inspiração fazendo essas trilhas, e aí eu pensei, cara, isso aqui daria um roteiro muito legal para um jogo. Né? Exatamente que eu tava a fim de fazer um jogo, já fazia tempo.
E eu falei, eu acho que eu vou encaixar alguma coisa, vou dar um brainstorming aqui, vou escrever. E aí eu escrevi, cara, fiz uma premissa ali e foi daí que surgiu o Sophie. Então meio que as trilhas sonoras já estavam meio assim bem encaminhadas a ideia, né? Eu já tinha a ideia mais ou menos em mente do que eu queria, de como que era para ser trabalhado. Aí eu comecei a compartilhar elas com um amigo meu que trabalha com música, basicamente, ele vai fazer faculdade de música agora, e ele já dá aula de piano e mexe muito com isso. E a gente começou a conversar, e papo vai, papo vem, ele acabou entrando na equipe como compositor, e agora ele que está desenvolvendo, né, a maior parte das músicas juntamente com o Renato, né, ele é o Miguel Ribeiro, juntamente com o Renato e com o Júnior. Né, então, tipo, depois veio chegando esse pessoal e eles começaram a trabalhar na música do jogo. Agora eles trabalham 100% na música do jogo, eu só trabalho com as ideias e com, digamos assim, um esquema, sabe? Às vezes eu faço um esboço, um negócio do que eu tenho em mente, e aí eles dão aquela, descompõem e fazem o processo. É, tipo... vai lá. Não, agora pode ir. Complementei, você queria comentar uma coisa? Não, eu só ia perguntar, tipo, se na parte musical, fora do jogo, assim, você gosta muito de alguma banda, qual estilo musical você gosta, assim, mas você mesmo, fora do jogo. Essa é uma pergunta também interessante, porque, cara, eu acho que eu sou a pessoa mais eclética que você vai poder conhecer na sua vida em relação à música. Eu literalmente escuto qualquer coisa, cara, qualquer coisa mesmo. É funk, pagode, sertanejo, rock, heavy metal, hard rock, pagode. Eu acho que eu já falei pagode, né? Eu gosto muito de pagode, inclusive. E, cara, eu escuto de tudo mesmo. Bandas que eu posso dizer pra você que eu gosto muito, Bring Me The Horizon, é uma banda pra mim fantástica, não sei se vocês vão conhecer. Paramore, também uma banda fantástica, gosto pra cacete. No ambiente brasileiro, eu gosto muito de sertanejo, né, como eu falei, gosto muito do Zé Neto Cristiano, gosto de Pixote, Turma do Pagode. No funk também tem os meus preferidos aí. Mas, cara, se eu for falar aqui de todas as músicas e bandas, a gente vai ficar muito tempo conversando. Mas eu gosto muito de música. Gosto muito de música. Aprendi a tocar instrumento cedo porque eu sou apaixonado. E sempre fui atrás, sempre gostei muito. Então, tipo, a música faz muito parte da minha vida. Então, basicamente, eu gosto de todos os estilos musicais. Qualquer coisa que você colocar pra tocar, eu vou curtir, vou ouvir, vou dançar, sabe? Então, tipo, eu acho... Eu já diria que eu não sou tão eclético assim, né? Mas eu gosto muito de rock, hip hop, sei lá, indie, não o jogo, no caso, a música. Sim. Gosto mais de rock mesmo, e depois indie e tal, hip hop. Pra mim, acho que uma das bandas mais incríveis atualmente é Red Hot Chili Peppers, que eu acho... Nossa, eu gosto muito também. Muito foda. Muito bom. Assim, muito bom. Eles têm um estilo diferente, né? Meio doidão, assim, com um rock mais pesado, ou em outras um pouco mais calmo. Queen também, Beatles, que são icônicos. Nossa, Queen é muito bom. Queen é muito bom. E Linkin Park também, que é um estilo diferente do... né, que é o New Metal, que trouxe uma coisa diferente, né? Nos anos 2000. E acho que são diferentes, né? Acho que no estilo indie já mais, sei lá, Rex Orange County, não sei se você conhece. Conheço. Best Friend. Gosto também muito do Daniel Caesar, essa galera. Legal, cara. Eu gosto muito dessas coisas também. Ô, Miguel, você viu Gorillaz, Miguel? Já. Sabe, Gorillaz? Já. Eles lançaram recentemente agora também. As novas eu não vou conhecer, mas algumas antigas eu conheço. Falando em Gorillaz, eles têm uma estratégia de marketing absurda também, né? Assim, é um estilo que eles mostram as coisas dele, as coisas novas, assim, muito doido. Todo dia no Instagram tem uma coisa, sei lá, 3 posts novos sobre o álbum, assim, com pedaços, assim, sabe? Eles têm um estilo muito diferente, né? Essa ideia da animação com a música, que eles só revelaram que eles eram muito tempo depois, é muito doido também. Legal demais. Eu acho a trilha sonora uma parte muito importante do jogo também, né? Que eu acho que muita gente às vezes menospreza, não sei, mas que no fim das contas é umas partes mais importantes que também cria uma narrativa muito mais imersiva também, eu acho, né? É muito importante. Eu acho difícil criar uma narrativa imersiva, você deve saber disso, né? Sim, com certeza. Cara, a trilha sonora ela vai estar sempre acompanhando, né? Até mesmo porque o jogo meio que surgiu da trilha sonora. Então, tipo, ela tem que estar ali presente nos momentos para fazer o jogador, sem perceber, ele vai sendo levado, sabe? Eu acho que a ideia muito da trilha sonora é isso, ele vai sendo levado e isso vai preenchendo ele por dentro e as emoções vão vindo e aí que culmina naquele clímax, sabe, de emoção que você sente
nossa, essa cena dramática aqui me afetou realmente, me fez refletir, me fez pensar, me fez lembrar, sabe? Me causou alguma sensação muito forte. Então a trilha sonora, ela é indispensável caso você queira criar. Até o próprio fato do silêncio, às vezes, ser uma trilha sonora, né? Então, tipo, o trabalho da trilha sonora dentro do jogo hoje é excepcionalmente importante, sabe? A gente precisa ter uma boa direção da trilha sonora para a gente conseguir carregar o jogador da forma correta, entre as sensações, os sentimentos, as emoções. Então é muito importante, realmente. Miguel, falando na sua equipe, dos músicos, etc., eu vi que tem... quantos músicos são na sua equipe? São 3. 3, né? Quantas pessoas tem que fazem parte da Tem 5 pessoas, contando comigo. Contando comigo são 5 pessoas. 3 deles são músicos e uma dubladora. O jogo vai ser. O jogo vai ser dublado, né? Não é o jogo inteiro, a gente vai ter nós vamos ter trechos dublados. Inclusive, se a gente chegar em R$13.600, os vilões também vão ser dublados. Então a gente deve ter alguns trechos, assim, as passagens. A Sophie, por exemplo, os feitiços, ela fala, os ataques, essas coisas são todas dubladas. E a gente vai ter trechos, né, algumas cenas, algumas animações dubladas, os trailers vão ter dublagem. Então não é todo dublado, sabe? Todas as personagens não vão ter dublagem, você não vai conversar, mas vão ter bastante trechos, bastante coisas utilizando da dublagem em português, por exemplo, no caso. Sim. E eu acho que é uma coisa bem legal de ter também, né, dublagem. Cara, eu posso dizer que fez bastante diferença pra gente isso, muita gente falou isso pra gente, que a dublagem foi uma sacada muito boa, porque realmente dá uma sensação muito mais poderosa, né, do que a gente quer passar quando a gente tem uma voz de fundo, quando a personagem se identifica com uma voz, né, então quando você vê a personagem, você consegue lembrar da voz e isso ajuda a personagem a ser mais marcante, né, todo o ambiente, toda aquela sensação que você quer passar a ser mais forte. Então a dublagem é uma coisa muito importante também pra gente. E, cara, eu vou te falar que a voz da Sophie ficou muito boa, cara. Porque sabe quando você tá vendo uma dublagem e você ouve a voz do personagem e ela fala, não pode ser. Essa voz aqui não sabe? Então, acho que ela ficou muito boa e combinou, cara. Ficou muito compatível, eu acho, muito boa. Eu acho interessante porque a dubladora, no caso, né, minha amiga já tem bastante tempo. A gente já se conhece mais de 6 anos, 7 anos. E ela se identificou muito com a própria Sophie, sabe, com a própria personagem Sophie. Então, eu acho que isso é fundamental para, tipo, a dublagem ter casado tão bem, sabe? Eu também sinto que casou muito legal ela com a personagem, mas é porque, como ela disse, ela se identifica muito com a personagem, então acho que fica mais fácil, ela não precisa, digamos assim, criar uma coisa que ela não é, sabe? Ela consegue dublar a personagem como se fosse ela, digamos assim, fica muito mais natural, a sensação fica muito melhor. Eu acho que é fruto disso, né, a ter casado tão bem, assim. Eu também concordo com você nesse aspecto. Não, legal. Você quer falar alguma coisa, Tomás? Sim, eu ia falar sobre a questão da dublagem. Eu acho que a dublagem em jogos, principalmente em português, eu acho muito legal pro público brasileiro, né, existe isso, porque eu acho também a ideia, assim, porque o Brasil tem muita questão do sotaque também, né? Que é muito diferente em cada lugar. E isso traz uma identificação com cada pessoa, assim, muito legal. Por exemplo, um jogo que eu comecei a jogar recentemente, que é Valorant, né? Tem a dublagem portuguesa, né? Portuguesa, a dublagem portuguesa. Tipo assim, por exemplo, a Raze, ela é baiana. Isso é incrível, tipo... Assim, cada personagem tem um estilo diferente, tem uma ideia diferente, tipo, Overwatch, o Lúcio, por exemplo, que é brasileiro. Assim, cada personagem tem uma voz que você ouve aquela voz, você já sabe de quem é. Por exemplo, alguém vai ouvir a voz da sua amiga, por exemplo, e fala, não é a voz da Sophie. É a voz da Sophie, exato. É muito legal isso, e inclusive em jogos grandes, eu acho até mais difícil reconhecer, pelo fato de terem muitas dublagens, muitos personagens, e ser mais difícil do que jogos um pouco menores, assim, com menos personagens, que eu quero dizer, né? Não grandes em relação a empresa ou algo do tipo. Mas eu acho que fica mais característico, né? Quando você ouve a voz de um personagem que você tá acompanhando. Por exemplo, no Sophie, por enquanto, você disse que vai ser só a única dubladora, que é sua amiga, né? A Débora. Inclusive, então, créditos a ela aí, ó. Débora Natai. Mandando muito bom, mandando muito bem. No final, a gente vai passar, se você quiser passar o Instagram de todo mundo, caso seja aberto, pode passar da empresa, tudo que você quiser falar, você vai ter o seu momento de divulgação, tá?
Aí você pode falar, mas pode continuar. A gente vai continuar falando do jogo, se você quiser falar de outro assunto também, não tem problema não. Tipo assim, ter só um personagem é muito legal, né? Pelo fato disso, assim, você vai ter um personagem que a sua amiga e a Sophie vão ser basicamente duas partes, assim, diferentes, né? De uma mesma pessoa, assim. A sua amiga dá vida pra Sophie, isso é muito legal também. Sim, com certeza, cara. Eu acho que é um elemento da dublagem que a Débora vem fazendo muito bem e que é muito importante, vem sendo muito importante pra gente, porque tá dando uma cara a mais pra Sophie, tá fazendo com que ela tenha, digamos assim, Porque é difícil você tirar um personagem do papel e fazer ele parecer real. E eu acho que quanto mais o tempo vai passando e mais coisas a gente vai desenvolvendo, eu consigo sentir que a Sophie tá cada vez mais como uma personagem real, sabe? E no âmbito de personagem mesmo, que a gente já sabe, é uma personagem, mas assim, com aquela sensação de realismo, né? De orgânico. Que não é algo que parece mecânico. Né? Você gosta dela. O player cria um laço com a personagem. Exato, né? Exatamente isso. E isso é uma das coisas legais de ter um protagonista, né, na história. As pessoas. Por exemplo, qualquer coisa assim que você veja no filme, o protagonista pode até não ser chato. Não, pode até ser chato. Mas você não vai, tipo, odiar ele, provavelmente, pelo fato de você estar acompanhando a história dele, você tá assistindo ele tá fixo com você, você vê os problemas que ele passou, você vê as conquistas dele, e você vai acompanhando ele, meio que você vai criando um laço, você vai acabando se identificando com ele. Não tem problema você até gostar mais de outros personagens, né? Mas você vai criando uma história mesmo com aquele personagem que ele acaba ficando importante pra você. Então... Sim. Com certeza. Verdade. Ô, Miguel, eu tô vendo também sobre você, e você aprendeu a programar 7 anos atrás, mais ou menos, né? Você já lançou vários jogos. Isso você tem 19 anos, né? Verdade, comecei meio cedo nessa doideira aí, cara. Não recomendo, mas recomendo também. Mas, Miguel, tipo assim, você tem alguma sugestão de quem está começando agora, alguma coisa do tipo? Por exemplo, atualmente eu comecei a fazer o curso da Dunk Code, você conhece? Conheço. Então, por exemplo, você tem alguma sugestão de quem está começando, por exemplo, o desenvolvimento de games agora, ou alguma coisa do gênero? Cara, sugestão, eu tenho várias, mesmo porque eu já tô nesse meio aí já tem bastante tempo, então, como eu falei, eu tinha, sei lá, 11, 12 anos, então já faz muito tempo. E eu conheci muita gente, conheci muitos projetos, comecei muitos projetos, abandonei muitos projetos. Então, cara, acho que a dica principal que eu tenho para quem quer começar e quer atuar nessa área é já se preparar primeiro, porque é uma área que exige um estudo imenso e uma dedicação maior ainda e uma força de vontade enorme. Então, tipo, você vai falar, parece que você está falando só mal, mas não, é porque realmente se você quer trilhar esse caminho, você vai ter que estar preparado para enfrentar essas coisas. É um caminho maravilhoso, sabe? Tipo, desenvolver jogos é uma experiência fantástica, você vai conhecer pessoas muito legais no caminho, é uma experiência muito boa. Mas é claro que ela vai pedir de você muita coisa também. Mas a dica que eu tenho, principalmente para vocês que estão começando, né, para quem estiver assistindo, vocês que estão iniciando aí, cara, calma primeiro, né? Não criar projetos muito grandes logo de começo, sabe? Vai aprendendo com calma mesmo, degrau por degrau, começa com projetos pequenos, sabe? Vai exercitando aquilo que você vai aprendendo. Não tem segredo, sabe? Sinceramente, não tem curso que vai te fazer se tornar um desenvolvedor de jogos da noite pro dia. O importante é mais o quanto você estuda do que onde você estuda, sabe? Então, tipo assim, claro que vão ter os melhores cursos, claro, sempre vão ter os mais indicados, os que vão te passar mais conhecimento num espaço de tempo menor, mas o mais importante de tudo é a quantidade que você dedica de estudo nisso, sabe? E o quanto você foca. Então, tipo, programação não tem segredo, cara, é estudar lógica, aprender as linguagens e exercitar, praticar, fazer, desenvolver, sabe? Pesquisar. E eu acho muito interessante, principalmente uma dica para programação, você já começar procurando as engines que você pretende trabalhar, sabe? Então, eu quero mexer com Unity, eu quero mexer com Game Maker, eu quero mexer com Construct, já visando aquilo que vai ser mais viável para o tipo de jogo que você quer desenvolver. Então, digamos assim, vamos supor que você quer se tornar um desenvolvedor de jogos 3D. Então, muito provavelmente, ou você vai ter que entrar numa equipe, né, como modelador 3D, caso seja a sua vontade, ou você vai ter que montar uma equipe forte, né, que você consiga modelar 3D
mais. Então, é interessante você já ir criando planos e visualizando aquilo que vocês querem fazer como desenvolvedores de jogos, sabe? Porque existem várias frentes no desenvolvimento de jogos que a gente pode seguir. Jogo 3D, jogo em pixel art, jogo infantil, jogo adulto, jogo de tiro, jogo de ação. Que tipo de projeto você tem mais vontade de trabalhar e já começar a ir direcionando seus estudos para isso, porque isso vai te poupar tempo. Encontrando as engines que estão sendo utilizadas mais agora, ir atrás de aprender elas, ir atrás principalmente de comunidade, sabe? Porque o desenvolvimento de jogos ele é muito mais fácil quando você conhece pessoas que estão não só aprendendo junto com você, mas que já têm muita experiência. Então você estar em contato com essas pessoas é muito importante, devs mais experientes, que já estão criando os projetos grandes deles, né, é bom, porque às vezes você pode ir lá perguntar uma coisa pro cara que você tem dúvida no desenvolvimento de jogos, sabe? Então, para vocês que estão começando, é isso, cara, encontrar comunidades, sabe, de Unity, disso, daquilo, Facebook, WhatsApp, tudo que vocês tiverem oportunidade, vão atrás, perguntem, sabe, a gente não pode ter vergonha de perguntar nesse meio, sabe, a gente não pode ter vergonha de mostrar o nosso trabalho, principalmente, tá, então, tipo, mostra o trabalho, procura feedback, sabe, procura sempre melhorar, né, as suas habilidades, todas elas, porque como desenvolvedor de jogos, o mais interessante é que você consiga desenvolver pelo menos o mínimo de todas as habilidades, ainda mais se você estiver começando cedo, porque isso vai te dar uma vantagem muito grande depois, para não precisar depender 100% de ter uma equipe, você poder pelo menos, que nem eu fiz, eu tipo, comecei o projeto sozinho, porque eu tenho uma base, tá, às vezes não tão grande, mas em todas as áreas eu consigo desenvolver alguma coisa. Então eu já tinha uma base do projeto todo, isso me ajudou muito, porque quando eu arrumei uma equipe eu já conseguia direcionar eles, né? Então a ideia para vocês é muito essa, cara. Então encontra a comunidade, conheça pessoas, sabe, conversa, com devs experientes, com devs que estão começando, faz contatos, amizades, laços, isso vai trazer muita vantagem para vocês. Sim. Estuda muito, porque o desenvolvimento de jogos é estudo atrás de estudo, até eu que estou desenvolvendo já um projeto muito grande, todo dia estou estudando, pesquisando, aprendendo mais, porque você não pode parar de pesquisar e de estudar nesse tipo de área, em quase nenhuma área da vida você pode, mas no desenvolvimento de jogos principalmente, porque ele se atualiza muito rápido e você precisa estar sempre assim, né, acompanhando. E é aquilo que eu falei, cara, define os seus projetos que você quer, mas vai degrau por degrau. Começa com projetos pequenos. Se você puder, por exemplo, desenvolver um jogo por mês, é muito legal. Desenvolve esse jogo, divulga pro pessoal, mostra o que você está fazendo, sabe? Ganha feedback, porque isso vai ser muito importante, isso vai te trazer um retorno, sabe? Você vai saber o que você precisa melhorar, o que você pode melhorar, quais são as dicas, quais que são os comentários e as críticas que são úteis, as que não são, sabe? Então, quanto mais cedo você tiver contato com a comunidade, melhor. Mesmo porque isso nos leva a um outro ponto, uma outra dica para quem quer desenvolver jogos, que é estuda marketing também. É muito importante. Hoje, quase nenhuma área da vida de profissão, de empreendedorismo, principalmente, vai para frente sem marketing. Então, não precisa ser aquele estudo focado. Você não precisa entrar numa faculdade de marketing, por exemplo. Você não precisa fazer um curso de marketing. Mas entender como que funciona a divulgação de um produto. Porque, querendo ou não, se você quer trabalhar com isso, você vai precisar vender o seu talento, as suas habilidades, a sua inteligência, né, dentro desse meio, você vai precisar vender isso, você precisa saber como fazer isso. Muitos jogos muito bons, às vezes, não vão tão longe por falta de divulgação, por falta de mostrar, sabe, por falta de fazer esse marketing. Então, eu acho que são essas dicas principais, né, eu pretendo escrever alguns artigos para o blog, que a gente vai lançar em breve no nosso site, né, comentando sobre essas coisas, mas eu acho que essas são as dicas que vão ajudar vocês a pular etapas, sabe, porque se vocês não sabem coisas, você vai tropeçar. Eu tropecei várias vezes, fiz muitos projetos grandes e abandonei, sabe? Tentei desistir várias vezes de fazer isso. Eu nem ia mais desenvolver jogos. Então, tipo, é importante que vocês estejam em contato sempre com devs experientes para que eles possam ajudar vocês a pular etapas, né? Assim, a gente, né? O Céu aí, a gente tem mais alguns, né? Uma equipe até de equipe, né? De até umas 10 pessoas quase. A gente estava começando a produzir um jogo há um tempo atrás, deve ter mais ou menos uns 3 meses que a gente começou. 3 não, né? Uns 2, né? Por aí, muito pouco tempo. Assim, a gente começou a fazer um jogo que seria baseado num mundo onde eu tinha criado, tipo assim, de um RPG que a gente tinha feito entre amigos mesmo e tal. Que seria um jogo com um protagonista, assim, mais Terra-média mesmo, teria bastante magia, seria um mundo mágico mesmo, né? Só que com uma história muito intrigante, diferente, com bastante desafio e tal. Só que a gente deu uma parada no meio e a gente ainda tem que voltar. Aí a gente já tinha gente fazendo trilha sonora,
a gente faz produzindo a história, programação, que inclusive Seabra, eu estava na ilustração, e a gente foi criando muita ideia, e assim, dava para ser um projeto bem grande, só que a gente deu uma parada, né? Inclusive, a gente podia continuar esse ano e tal, que inclusive acho que era a ideia. Só que, né, essa pandemia tá complicando a situação. Complica. Realmente. É muito difícil ter, assim, a junção de todo mundo, pelo fato, assim, tem uns que não são da mesma escola, tem uns que não sei o quê, e a pandemia te deixa muito preso em casa, né, obviamente, e você não consegue encontrar nem, sei lá, nos finais de semana para fazer um encontro todo mundo junto, para organizar ideia, essas coisas. E a gente até que a ideia do projeto era boa, ainda boa, né, porque a gente marcou ele. Tem um personagem que vai ser carismático, ele vai ter uma bravura, ele vai ser um cara assim que vai criar um laço com quem tá jogando. A gente teve a ideia nele meio baseada com a ambientação do jogo, tipo assim, sabe? Então, o jogo vai chamar Woods, né? De árvores, que é o sobrenome do cara. Mas, por exemplo, a gente já tinha até pensado num menu, por exemplo, sabe? Do negócio, que seria um monte de árvore assim, meio que balançando, sabe? Assim. Bem calma, aquelas musiquinhas assim, sabe? Uma coisa bem, sei lá, meio estilo Hollow Knight, um pouco. Você jogou Hollow Knight, Miguel? Sim, eu esqueci de mencionar Hollow Knight nas minhas inspirações. E quando você comentou dos outros jogos, a gente ele me vem à cabeça quando você fala desses outros jogos, Celeste. Sem sombra de dúvidas. Então, Hollow Knight é uma inspiração gigantesca. Essa questão da música, assim, junto com a ambientação do Hollow Knight, né, dá uma ideia muito legal pra gente. E a gente tava trabalhando nisso e tal, e deu uma parada. E espero, e a gente acha que a gente vai voltar, né? Cara, o que eu posso dizer pra vocês é, tipo, primeiro em relação à questão que vocês falaram, tipo, que não dá pra se reunir. No meio dos jogos, principalmente se vocês forem para a área dos jogos indies, né, que é o mais provável, onde a gente começa normalmente, você vai ter que lidar com isso mesmo fora da pandemia. Tipo, a minha equipe, apenas uma pessoa, que é a dubladora, que é a minha amiga Débora, que mora na mesma cidade que eu. Todos os outros moram em lugares completamente longe. Nosso encontro é basicamente o Discord. A gente fica no Discord. Exato. Então, tipo, o melhor lugar, uma melhor forma de vocês conseguirem desenvolver isso é aprender a fazer uma comunicação, ter uma organização. Então, tipo, vocês têm que ter um Drive, por exemplo, né, um Google Drive, onde todos os documentos do projeto vão estar colocados. Vocês precisam ter uma planilha, pode ser o que vocês acharem melhor. Eu uso um board, eu uso o Milanote, por exemplo, que é um lugar onde você pode colocar notações e tudo mais, para você poder organizar o que está sendo desenvolvido, checklists, né, que são lista de tarefas, para você poder confirmar. Então, tipo, trabalhar com isso é importante. E essas reuniões, cara, vocês podem fazer pelo próprio Discord mesmo, fazer pequenos grupos que estão trabalhando em coisas semelhantes e fazer essas reuniões, marcar... não, pode falar, foi mal. Marcar, sabe, tipo, dias, fazer uma coisa assim organizada. Quanto mais organização e planejamento vocês tiverem, melhor. E em relação a ideias, cara, uma coisa que eu tenho uma dica, só uma dica pra vocês em relação a isso. Quanto menos ideias, agora, melhor. Tipo assim, quando eu digo, não tô falando pra vocês limitarem a criatividade. Faz o brainstorm mesmo, joga todas as ideias que vocês tiverem ali, mas foquem em implementar aquilo que é mais importante pro jogo sair. Sabe, para o jogo ficar concluído. Então, tipo, porque um dos grandes problemas quando a gente começa no desenvolvimento é que a gente quer jogar muita ideia, e acaba que o projeto vai ficando muito, muito grande e a gente não consegue desenvolver. E às vezes não é nem porque a gente não tem equipe, às vezes é porque ficou muito maior do que a gente deveria. Tipo, o projeto se estende para 3, 4, 5, 6 anos de desenvolvimento e fica cansativo, você não aguenta mais trabalhar nele, então, tipo, a maioria das pessoas acaba abandonando. Então, tipo, a ideia é que focar nas ideias principais, sabe? Eu acho que essa é uma dica legal. Eu e o Seabra, a gente tem muito projeto junto, na verdade. Assim, assim, absurdo tanto de coisa que a gente tenta fazer. O primeiro projeto que a gente teve junto foi uma empresa que chama EDEC, que é uma empresa que a gente vai produzir quadrinho. Ela ainda está em funcionamento até hoje, inclusive eu, que a gente tenta... fazer quadrinhos diferentes, mas o nosso primeiro projeto, por mais que pareça clichê, a gente resolveu fazer quadrinho de super-herói, mas a ideia é trazer uma ideia de super-herói diferente do que é comum. A gente não vai mostrar os super-heróis super certinhos, naipe Superman, essas coisas. Todos eles vão ter problemas fora da vida de super-herói. É o anti-herói, né? Mais ou menos isso. Vão ter uns que são meio fora de controle,
vai ter uma coisa mais realista, vai ter menos poder, assim, exagerado. Todos os poderes terão explicações, os que tiverem poder. Os vilões vão ser aqueles vilões um pouco mais dark, assim, que só vão ser revelados as ideias que eles têm, o que eles querem, por que eles fazem aquilo muito mais pra frente. A gente tá procurando, tipo, uma ideia também, que a nossa ideia inicial seria, assim, cada um dos heróis, que serão os protagonistas, vão ter uma história base, né? Eles vão começar com os quadrinhos e, por exemplo, eles vão até um número certo, sei lá, a revista 5. Todos vão até a revista 5. Na quinta revista, todos vão se encontrar. Você, tipo, veio que vai fazer, tipo, um crossover, assim, sabe? Entre todos. E eles vão acabar se tornando, né, a equipe, né? Que mais ou menos vai virar a nossa história base, que vai ser a principal. E a gente já tem os desenhos de cada um, a gente tem as histórias de cada um, a gente já tem os vilões, a gente tem todo um projeto muito grande nisso. Tipo assim, acho que eu tenho aqui os desenhos. Quer explicando aí, Sérgio? Tipo assim, antes, calma aí. A gente também tem os projetos aleatórios, assim, né? Além desses, tipo, o podcast mesmo, a gente teve no começo do ano passado, a gente teve a ideia dele, e 2 semanas depois começou a pandemia. Sendo que a gente ia fazer presencialmente. Então, a gente começou mais baixo, assim, né? Foi chamando gente que a gente já conhecia, com projetos diferentes. A gente chamou amigos nossos que tem uma banda. A gente passou pro nosso professor de português, que é bem culto, assim, né? Que gosta muito de uma cultura em geral. Depois a gente passou lá pro Arnaldo Batista, dos Mutantes. A gente foi começando a chamar gente de fora, que não é nosso conhecido, para ter um conteúdo um pouco mais diferente. Tem o jogo, a gente tem coisa de quadrinho separado fora dessa empresa. A gente sempre tem um projeto junto novo. E a ideia é sempre a gente conseguir renovar, a gente conseguir fazer uma coisa diferente que consiga surpreender as pessoas. E eu acho que, por enquanto, o que tá mais dando certo, além do podcast, que é o que a gente faz sempre, né? Tirando nas férias, porque as férias a gente só tá fazendo esse é o único que vai ser das férias. É verdade. A gente, tipo... Tem a EDEC, que é meio que... Na verdade, assim, a gente tem outras pessoas que trabalham nessa EDEC, né? Quem fez quadrinho? Tem uma ideia. Só que as pessoas que mais levam em conta, né? Que mais trabalham na EDEC somos nós dois pelo fato de... Como eu desenho, e eu tenho que desenhar tudo, né? E o Seabra, ele é um dos roteiristas e tal. Da parte, tipo assim... De organizar o lugar junto comigo. A gente, basicamente, a gente faz mais coisa. Por isso, eu acho que a gente dá certo mais junto, assim, pelo fato da gente querer que o negócio dê certo, entendeu? E a gente vai fazendo os trabalhos, e cada trabalho diferente a gente tá junto, mas poucos dão certo. Cara, mas eu acho que são esses, assim. o que eu posso dizer pra vocês é, tipo, eu acho que é quase impossível que pessoas assim, sabe, tipo, assim como vocês, eu também sempre fui uma pessoa que fez muito projeto, muitos projetos, de vários tipos, de várias coisas diferentes. Eu acho isso incrível, muito legal saber que vocês têm tantos projetos assim, porque, cara, só continuem fazendo, aquilo que der certo vai pra frente, aquilo que dá errado joga fora e começa outro. Eu acho que a ideia é muito essa, é muito legal, sabe, tipo, é muito bom que vocês tenham essa iniciativa, que vocês tenham essa vontade de construir coisas, como vocês falaram, propriamente em empresa, sabe, que vocês tenham ideias, que vocês estejam constantemente indo atrás de produzir coisas. Essa proatividade, ela é muito, digamos assim, muito boa, porque ela te recompensa muito, principalmente nos futuros próximos, porque tá trabalhando sempre, cara, sempre vai te trazer alguma recompensa de algum jeito, seja um conhecimento, seja dinheiro, seja trabalhar com o que você gosta. Então, tipo, eu só tenho a parabenizar vocês dois por estarem fazendo bastante projetos, por estarem trabalhando nessas coisas, continuem assim, não se importem se às vezes não tiverem pessoas que não estejam focadas da mesma forma que vocês sigam com o foco que vocês têm, e procurem encontrar, porque como eu falei, fazer comunidades, encontrar pessoas que estejam focadas como vocês, não deixem a distância limitar, sabe, fazer encontros pelo Discord hoje dá, organizando tudo bonitinho, você não vai ter problema com o encontro pessoal. Então, eu acho que a ideia é muito essa, cara, vocês estão muito no caminho certo de estar produzindo projetos, isso é uma dica para quem estiver assistindo também, e para todo mundo que quer, cara, bota a cara mesmo, vai para cima, faz projeto atrás de projeto, joga fora se não der certo, começa outro, porque assim é o único jeito que você vai conseguir que em algum momento alguma coisa dê certo, sabe? Tipo, você não pode ter medo de botar a cara e fazer isso que vocês estão fazendo, que a gente tá fazendo aqui agora, trocar essa ideia, ir atrás, é muito legal isso, cara. Tipo, uma das coisas que a gente começou, né, com essa EDEC, a gente só tinha os encontros na escola.
Começou com 3 pessoas, eu, ele e mais um amigo nosso, depois subiu para mais uma, depois foi para mais outra e tal. Atualmente, as pessoas que mais encontram deve ser umas 4 por aí, sabe? E a gente começou, tipo, com os desenhos, por exemplo, tá ligado? Cara, legal, legal demais. A gente começou com os desenhos, foi passando, tipo. Depois a gente começou a história, porque a gente queria ver o personagem para depois conseguir representar o desenho, entendeu? Não, tipo, ver o personagem para depois fazer a história dele. A gente tentou fazer uma ideia diferente. E a gente tá tentando exatamente fazer o que são as histórias clichês de super-herói, mudarem esse esquema e fazer do nosso jeito, com a nossa cara, um pouco mais de zoação, um pouco mais sério de vez em quando, e tudo vai mudando muito, assim, sabe? E aí depende muito do dia que a gente tá, por exemplo, se tiver um dia que a gente quer mudar o personagem, a gente tipo, já tem até, antes da gente começar a publicar, nem nada, a gente já pensou num personagem que vai morrer, já, assim, já fomos já pensando futuramente para pensar Bom, é importante vocês terem a história não completa, mas vocês terem um esquema, né, de tudo. Eu acho que uma outra dica legal para vocês também é ir atrás de já ir construindo esse projeto. Tipo, eu não sei se vocês já têm, mas nas redes sociais, por exemplo, e construindo, sabe, uma cara para esse projeto de vocês. Todos os coisas dos nossos projetos a gente tem um Instagram, pelo menos. E, sabe, convidando as pessoas para conhecer, ver o retorno que as pessoas dão, né, ver o feedback, porque pode ser do tarde aí vocês conseguirem encontrar um projeto que as pessoas gostem muito. Pode ser esse, pode não ser, a gente nunca sabe, vai depender muito do desenvolver aí da história e de tudo mais, mas o importante é você mostrar, que é o que eu falei, o seu trabalho só pode ser reconhecido se você mostrar. Então, tipo, é importante vocês terem essa divulgação, sabe? Vocês criarem uma cara para o projeto de vocês, criarem uma rotina, uma constância para ele, para mostrar que é um projeto que vocês têm uma dedicação e que vocês querem levar para frente. Então, tipo, eu acho que é isso, cara. É legal. Gostei, achei interessante a ideia. É sempre bom você estar pensando em inovar. Não demais também, para você não querer fazer revolução, digamos assim, que vai dificultar o seu projeto de crescer, mas é interessante essa ideia de mudar, sabe, as coisas da forma que elas são, trabalhar uma coisa que às vezes já existe, mas de uma forma diferente. Isso é muito interessante, isso é legal. Eu tento fazer isso no jogo, por exemplo, e acredito que todas as coisas que a gente vê com sucesso hoje passam por esse processo, pegar uma coisa que já existe, mas mostrar uma coisa nova a partir disso, uma nova perspectiva, seja uma nova visão. Então acho que é interessante, vale a pena investir, trabalhar, focar, e principalmente no digital, cara, porque hoje em dia a maior fonte de, digamos assim, de público é o digital, sabe? Tipo, coisa física tá quase que extinto. Então... Até achei outro, mas essa é a questão. Quase tudo nosso é, tipo, meio que físico, assim, tirando os desenhos que... Agora eu passei a fazer tudo digital depois que entrou a quarentena, né? Mas, por exemplo, esses desenhos aqui, eles já tinham sido feitos antes, meio que uma base deles e tal, e quase todos são de papel. A não ser desenhos, tipo, diferentes, como que não vão ser para projetos, algo do tipo que o desenho, tipo, sei lá, com caneta posca, assim, para ficar uma coisa mais viva e tal, que é mais para mim mesmo, tá ligado? Desenho em tipo, teve uma época assim que eu pirei que eu queria desenhar em tudo. Só que, tipo, eu desenhei em sacola, desenhei em chinelo. Do desenhista, eu lembro. Eu fazia isso também. Aí, tipo, eu fiz umas 4 sacolas com um estilo diferente de desenho, só usando posca, assim, sabe, pra dar uma cara diferente pros meus desenhos. E também porque ficar só num estilo só, assim, meio que tipo, né, não fica... eu acho que o interessante é você mergulhar por você sempre mudando. Eu fiz isso, sabe, tipo, tanto que até hoje eu não tenho estilo definido. Você vai ver nas artes do Sophie, tipo, tem coisa em mangá, tem coisa em semi-realismo, tem coisa em todo tipo de estilo de desenho, porque eu nunca encontrei um estilo de desenho fixo pra mim. Então eu misturo tudo mesmo, de uma forma que fique, que você consiga identificar que é a mesma coisa, mas dependendo da ocasião eu trabalho um estilo diferente. Eu acho isso legal, né? De certa forma é um estilo, você ter vários estilos. Então, mas eu recomendo que você trabalhe bastante no digital, cara, os seus desenhos. Tipo, que você foque em fazer eles no digital, por exemplo, porque é onde você vai conseguir, digamos assim, um acesso maior, tipo, depois que você precisar deles, ao invés de você deixar eles no papel, você ter eles no digital já dá uma vantagem muito grande, até porque o ideal é você trabalhar no digital. Eu uso muito aquele... Aqui, ó, o nome dele é Sketchbook... Sketchbook só que chama. Aqui, deixa eu mostrar mais ou menos o processo. Que aí vocês conseguem entender. Vocês estão vendo? Ainda não, agora foi. Aqui. Agora sim.
Aí eu uso Legal, ele. legal. Basicamente, você tem vários estilos de caneta, você consegue ir mudando as medidas, você consegue ir apagando, mudando, e você vai mudando o desenho da forma que você queira, você consegue fazer o que você quiser, e isso meio que traz uma diversidade maior até, já que agora tudo mais ou menos está tendo que ser nesse, né, nesse estilo. Então, basicamente, a gente só tá usando tudo digital agora. Você abre, por exemplo, antes de aprender programação aí com a Code, né, antes de começar esse curso, ele já tinha vontade de fazer isso e tal. Eu, por exemplo, nunca fiz curso de desenho, mas tenho muita vontade de aprender, né? Então, assim, a vontade mais ou menos é a gente conseguir levar pra frente isso que a gente gosta. Cara, Só que fala nem é só isso do- também, né, que a gente gosta, né? Tipo, a fala gente do gosta Elon Musk. Ah, Fala do sim. Elon Musk. Aprender é de graça, cara. Tipo, você não precisa necessariamente fazer um curso pra Exatamente. aprender as coisas. Então, tipo, Sim, pois é. você tem todo tipo de material e informação que você precisar. Por exemplo, eu gostaria de ter um curso de desenho exatamente pelo fato de querer melhorar e cada vez melhorando o meu desenho mais, assim. Aprender técnicas novas e tal. Porque minha base no começo foi meu pai, que sempre desenhou muito. E depois passou a ser coisa que eu via no YouTube, desenho, série, tudo foi me inspirando cada vez mais. E cada traço diferente, cada jeito diferente, cada coisa assim, vai me dando mais vontade de desenhar e tal. E isso me faz gostar tanto de desenhar. A questão dos jogos também, acho que é uma das coisas que faz tanto o cérebro gostar tanto de fazer os jogos que a gente começou a fazer. A gente adora ficar também nos jogos e na internet, e eu acho que isso tá combinando muito agora. Além da pandemia ter tido coisas muito ruins, ela trouxe, querendo ou não, coisas boas, né? E as coisas foram melhorando e tal, em relação à internet, as coisas estão fluindo, e acho que agora com a internet tudo tá casando muito, né? Pelo fato de você conseguir juntar tudo que você precisa só em um notebook, num celular, entendeu? Assim, é tudo muito rápido e fácil. Com certeza, cara. A tecnologia atualmente, a internet principalmente, é um meio fantástico pra gente. Ela dificulta, mas ela ajuda muito mais do que dificulta se você souber usar da forma correta. Então, tipo, é muito importante, por isso que eu falei, hoje o digital é muito importante você estar no meio, aproveitar a oportunidade de estar em comunidades, sabe, de estar em contato com muita gente diariamente, porque isso vai facilitar muito vocês a desenvolver os projetos de vocês, seja eles quais forem no momento, sabe, tipo, pessoas sempre vão ser uma vantagem quando elas estão do seu lado para conversar, para conhecer os seus projetos, sabe? Tá no meio de pessoas que estão fazendo projetos também é muito bom. Então, tipo, eu acho que a gente tem que aproveitar isso e trocar essa ideia mesmo, sabe? E ver, sabe? Divulgar os nossos projetos, mostrar, sabe, o que a gente está fazendo. Eu acho muito interessante. A gente pode trocar uma ideia melhor depois sobre, que eu falei, trabalhem nas redes sociais, sabe? Vão fazendo os contatos, a gente pode ir trocando umas divulgações e tudo mais. Então, tipo, que nem a gente tá fazendo agora, já é uma troca de divulgação. Então é muito interessante, cara. Eu acho que a ideia é essa daí mesmo, para todo mundo que estiver assistindo, para todo mundo que vir toda essa conversa. Eu acho que o que mais você pode tirar é isso, cara. Coloca seus projetos mesmo para cima, sabe? Tenta, vai fazendo, sabe? Não tem medo de mostrar, não tem medo de ir atrás das pessoas. Aqui você precisa ser muito cara de pau mesmo. Tipo, quando eu digo cara de pau sabe, conversa, sabe? No bom sentido, né? Exato, no bom sentido, conversa, mostra. Cara de pau é querer fazer acontecer, né? Exatamente, sabe? Coloca a cara no mundo, faz o seu. Necessariamente você precisa disso para chegar em algum lugar. Então, tipo, é muito bom isso, muito bom que vocês tenham essa iniciativa, que vocês estejam com os projetos e pensando neles e gostem de falar sobre eles. Isso é muito importante, porque vocês têm que ter confiança no que vocês fazem. Então, eu acho muito legal isso, cara. Eu fico muito feliz quando eu vejo gente com projetos e desenvolvendo coisas assim. Ainda mais nova, com uma idade mais nova, assim, porque muita gente reclama muito e não trabalha nos seus próprios projetos, não tenta nada. Então eu acho que é isso que é legal. A gente pode reclamar, mas a gente também tem a opção de trabalhar e de tentar ir para cima e tentar fazer acontecer, independentemente da situação que a gente se encontra. Eu acho isso muito legal, cara. Eu acho essa resiliência, essa ideia muito interessante, procurar o lado positivo das coisas. Isso é muito bom. Não é um papo de coach, sabe? É uma coisa que você vai precisar usar na vida, independentemente da situação e da pessoa que você é.
Acho isso legal. Sim, pois é. Inclusive, falando disso de internet, rapidinho voltando aí pra você, né, e sua história com os games, porque tem muito essa questão de não apoiarem, né, nessa questão da internet e tal. Você teve uma resposta positiva, assim, vindo dos seus amigos, familiares, de quem você conhece, quando você resolveu que você ia querer trabalhar com isso, que você resolveu que você ia, tipo, você resolveu, vou lançar um jogo, é isso que eu quero, quero fazer isso dar certo e tal. Você teve apoio, foi mais difícil? Cara, tipo, do meu pai e da minha mãe, dos meus pais, né, eu sempre tive bastante apoio em tudo que eu fui tentar fazer. Eles sempre me apoiaram muito, isso eu não posso negar, eu sempre tive muito apoio deles e eu acho que isso é muito importante, porque quando você tem apoio de pessoas próximas a você, sejam elas os pais, sejam elas os amigos, isso te ajuda muito, porque você não vai se sentir sozinho nisso. Eles sempre me apoiaram em tudo que eu tentei fazer. É claro que eles, sempre, como todos, eles têm as preferências deles, né, mas como eles sempre dizem o que eles querem mesmo é que eu seja feliz com as coisas que eu estou fazendo. É importante apoiar também, né? Querendo ou não, Sim. é uma coisa que a pessoa quer fazer e se você não tem jeito. A pessoa, exatamente, tipo, uma coisa é eles quererem, né, que você faça uma coisa, mas que você não se divirta, que você... Mas eu acho importante também, e eu acho isso muito legal de vários dos pais, né, que nem sempre são todos, né, inclusive alguns mais velhos, né, não tem muito essa mentalidade de que, tipo, pode dar certo, né, que é uma coisa assim que, por mais que você queira, pode ser que você se dê mal e tal. Beleza que eles não fazem isso pro seu mal e tal, a gente sabe, claro, né, mas quando eles apoiam as suas ideias, seus planos, seus sonhos, assim, é mais fácil você conseguir realizar eles, tendo uma motivação, né, tendo um apoio de quem te conhece, do que as pessoas só te jogando para baixo, falando que não vai dar certo, você tem que arrumar outra coisa para fazer. E eu acho isso muito bom de muita gente, né? Eu acho que isso é uma das partes mais importantes para começar, você ter apoio, você ter gente do seu lado te ajudando. Com certeza. E também... Por mais pro mental, né? Tipo, pro mental é importante também, né? Psicológico, Então, sim, porque isso pode acabar afetando muito uma pessoa, né? Tipo, as pessoas que são mais próximas de você, tipo, seus pais, assim, não quererem te apoiar, achando que o seu projeto, o que você mais quer fazer, o que você mais sonha, eles estão achando já que vai dar ruim. E também, acho que uma das coisas que mais vem à tona, essa ideia de apoio ou não, é YouTube, Twitch, essa stream, né? Plataformas novas, entre aspas, né? Porque o YouTube é lá de 2005, né? Então, coisas mais novas assim, dessa época pra cá, é mais difícil que os pais aceitem isso. Por exemplo, eu tenho certeza, quando o Seabra, a gente for bem mais velho, por exemplo, a gente já tiver uns 30 anos, e a gente tiver filhos, por exemplo, ele tem um filho que quer ser youtuber, ele provavelmente não vai achar ruim, né? Porque pra gente já vai ser algo que a gente acha legal, a gente já é uma coisa que é cotidiano, você entrar no YouTube, ver alguém fazendo alguma coisa e tal, vai ser como se fosse um trabalho comum. Aí, só que a gente também tem que pensar o seguinte, né? Na minha opinião, tipo, é uma coisa que não dá certo pra todo mundo, né? Tipo, sei lá, 1 a cada 1000 dá certo de verdade, né? Tem sucesso nessas coisas. É porque, cara, envolvido no sucesso de qualquer coisa que seja, principalmente em relação à internet, tem muitos fatores. Muitos fatores. Não só o apoio. Muito sua vida, né? Exato. Você tem que estar preparado para muitas coisas também. Sim. Então, tipo, querendo ou não, cara, é óbvio que sempre vai ter aquela dúvida, aquela pontada de dúvida em todas as pessoas nas quais você comentar, né? Todos os tipos de coisas que você vai fazer. Mas a ideia é que se você tiver pelo menos um apoiozinho inicial e você conseguir passar dessa fase inicial, e você falar, pô, eu vou fazer isso agora, né, já ajuda muito. Eu, por exemplo, eu escolhi, cara, fazer isso agora porque tá dando certo, basicamente. Eu não vou mentir que eu escolhi porque tá dando certo. Sim. Então, tipo, eu até o ano passado eu não tinha certeza ainda se eu ia trabalhar, focar 100% nesse projeto. Eu lancei o financiamento coletivo, né, fizemos toda essa coisa pra gente tentar ver se o jogo tinha como, né, jogar a gente no mercado agora e nos dar uma oportunidade, né, de conseguir trabalhar com isso. No meu caso, né, me dá uma oportunidade de trabalhar com isso. E acabou que deu, né, que funcionou.
Então, tipo, aí eu decidi, pô, vou fazer isso aqui, então eu tive bastante apoio dos meus pais, dos meus amigos, até mesmo porque já tava dando bem certo. Então, tipo, eu não tenho como dizer que foi assim, que eu decidi e todo mundo tava 100% falando, vai dar 100% certo. Mas eu acho que também tem isso pra todo mundo, né? Eu acho que ninguém vai e fala, sei lá, vou ser jogador de futebol, não importa se eu sou ruim, não importa se ninguém apoia, Exato. eu vou ser. Tem que Exato. ver se as condições vão ser a favor de você e tal. Você tem que criar. Eu penso assim, cara. Se você tem muita desvantagem, você, querendo ou não, vai ter que criar um ambiente na qual você consiga neutralizar essas desvantagens. Isso sabe? Então, tipo, se você está disposto a construir esse ambiente que neutraliza as desvantagens, beleza, vai lá que você provavelmente vai conseguir. A grande questão é até onde você vai conseguir ir, né? Até onde você consegue chegar para neutralizar isso, porque isso exige psicológico, né? Exige um psicológico forte, exige perseverança, vontade, motivação e tempo você precisa também, né? Muito tempo, exatamente. Então, tipo, você precisa ter uma noção clara do que você está fazendo, sabe? Eu acho que a ideia é que quanto mais pé no chão você for em relação a qualquer coisa, maior a chance de dar certo, sabe? Então você tem que ter bem consciente até onde eu consigo levar isso, né? Até quanto tempo eu consigo despender, sabe? Qual que é a minha motivação? Eu consigo arrumar motivação suficiente para trabalhar nisso? Eu consigo neutralizar as desvantagens que podem vir a ocorrer, que eu possa vir a ter, porque todo mundo sempre vai ter uma ou outra desvantagem em alguma coisa, isso é normal, é natural. Você basicamente tem que tornar o ambiente a seu favor, né? Você tem que conseguir trabalhar nele de forma que não tenha coisas que possam te impedir facilmente, né? Também. Exatamente, você vai ter que neutralizar as barreiras, neutralizar os obstáculos. Qualquer trabalho, projeto, cara, é muito difícil por conta disso. É muito recompensador quando você vê dando certo, sabe? Mas exige muito trabalho, não tem jeito. Você tem que estar pronto para enfrentar muitas coisas. Então, tipo, por isso que eu falei, o desenvolvimento de jogos é um exemplo muito bom. É uma experiência fantástica, é muito gostoso você estar desenvolvendo seu próprio projeto, seu próprio jogo, vendo as pessoas jogando, vendo as pessoas dando feedback, mas ao mesmo tempo é uma experiência que exige um trabalho imenso e muito planejamento e você nem sempre sabe até onde isso vai chegar. Então, tipo, sempre tem os prós e os contras de qualquer coisa que você quiser fazer e você tem que saber se você está pronto para lidar com os contras. Né? Então, tipo, se você se sentir pronto, né, o que pode ser feito também, não é porque você não está pronto agora que você nunca vai estar. Você pode trabalhar em ficar pronto para trabalhar em alguma coisa. Então, tipo, você pode trabalhar seu psicológico, seu emocional, seus talentos, suas habilidades. Então, tipo, tudo pode ser renovado com o tempo. Você pode não estar pronto agora, mas pode estar pronto depois. Então, tipo, o importante é sempre você ter noção, sabe? Sempre você ter pé no chão e pensar, pô, dá para eu fazer isso agora? Dá, vambora. Então vou fazer e vou tocar. O que eu preciso para chegar nesse ponto que seria o ideal para eu estar fazendo isso? Então vou trabalhar nisso daqui. Então é sempre um processo de trabalho, sabe? Tanto colocar em prática um projeto, tanto se tornar apto a colocar esse projeto em prática. É um processo de trabalho. Vamos trabalhar nas suas habilidades, nos seus talentos, no seu psicológico, em qualquer coisa que seja, no ambiente que você trabalha, sabe? Então você sempre tem que colocar as coisas muito claras e ver, o que eu preciso fazer, o que precisa ser feito, onde dá para chegar, o que eu tenho em mãos, o que eu preciso ter. Então, tipo, eu acho que se você conseguir deixar tudo bem organizadinho e colocar tudo bem claro na sua cabeça, quase tudo tem 100% de chance de dar certo, sabe? Basicamente é assim. Na minha visão é assim, sabe? Tipo, é claro que muitas vezes vai ser mais difícil do que, por exemplo, é muito mais fácil você fazer uma coisa que já está ali pronta para você. Então, tipo, é óbvio que isso vai te exigir menos trabalho, mas mesmo que seja mais fácil ou mais difícil, é possível, sabe? Tipo, eu sempre penso assim. Só que você tem que ter claro o que você precisa fazer. E Miguel, você estava falando agora do desenvolvimento de games, né? Você estava falando das engines mais cedo, que você tem que definir qual que você vai trabalhar, quando você vai aprender, né? Quando você vai começar, né? Ter uma visão para o futuro da programação. Você está usando a Unity para desenvolver o Sophie, né? Você tem algum motivo específico porque você está usando a Unity? Ou... Cara, tem vários motivos na realidade. O primeiro deles, eu acho que é o fato de a Unity ser gratuita. Então, tipo... é pago, por exemplo, né? Exatamente. Bem caro, inclusive. O RPG Maker também é pago, tem várias plataformas que são pagas, caras, e não tem um potencial tão grande quanto o Unity. Então, o Unity é gratuito e tem um potencial ridiculamente alto. Vale notar que a Unity é gratuita até um certo ponto. Se você fizer, acho que mais de $100 mil no ano, você precisa comprar a versão Pro deles. Mas $100 mil é dinheiro pra caramba, convenhamos. Então, até um jogo fazer $100 mil, é óbvio que se você fez $100 mil, você tem dinheiro para comprar a versão Pro do Unity. Mas, enfim,
ela é gratuita, então, tipo, isso facilita muito, porque eu comecei o Sophie com 0 recursos, então, tipo, eu não tinha como despender dinheiro em uma engine paga, por exemplo. Então, tipo, o Unity foi uma escolha muito boa. A segunda delas é que a programação é em C#, e C# é uma das linguagens que eu mais gosto de programar. Eu sou basicamente apaixonado, a linguagem é muito boa, muito fácil, muito gostosa, é muito prazeroso programar em C#. Né? Terceiro ponto foi, digamos assim, a que eu mais achei conteúdo na internet para estudar. Então, tipo, tem muito tutorial no YouTube, tem uma comunidade muito forte, é muito extenso a comunidade por trás do Unity. Então, tipo, é muito fácil de você encontrar dúvidas resolvidas, porque às vezes a sua dúvida já foi resolvida e você pode encontrar a solução para ela. Então, tipo, isso é muito bom. Né? Ter uma comunidade forte por trás da engine que você vai escolher também é importante, porque vai facilitar contato, vai facilitar, sabe, muitas coisas. O quarto fator é o fato de ser muito fácil de eu produzir para várias plataformas. Então, eu posso produzir para Android, para PC, para console, tudo ao mesmo tempo. E depois eu só preciso fazer algumas pequenas alterações para mudar a plataforma para qual o jogo vai ser lançado. E o Unity já compacta, já compila tudo quase que perfeitamente bem para você. Então, tipo, ele é uma ferramenta muito prática. E acho que o quinto passo, o fato de eu ter me adaptado muito bem à interface dele. Então, tipo, é importante que a engine com a qual você vai trabalhar tenha uma interface com a qual você se familiariza fácil. Então, digamos assim, você não pode ficar incomodado, você não pode ficar sem conforto na interface que você está trabalhando, sabe? Tipo, por exemplo, o Photoshop eu gosto muito porque é uma interface que me deixa confortável. Então, tipo, você tem que sempre procurar trabalhar em programas, independentemente se for para desenvolver jogos, artes, música, que tem uma interface que te deixa confortável, né? Porque isso vai facilitar muito o processo de criação e de trabalho. Então, acho que são esses fatores que me fizeram ir atrás do Unity. Por ser grátis, ela é mais acessível, você falou, uma comunidade maior também, né? Comparado, por exemplo, ao Game Maker, que acho que é Exato. 180 por mês, né? Um negócio bem absurdo, eu acho. Exato, você vai despender uma grana que, tipo, para quem tá começando, se você tiver recurso financeiro para despender, tudo bem, sem problemas, mas se você opta por começar com poucos recursos financeiros sendo utilizados nisso, investimento baixo, é melhor que você escolha as máximas de ferramentas gratuitas que você puder, que vão conseguir satisfazer a sua necessidade, sabe? É óbvio que você também não vai pegar uma ferramenta gratuita que não vai te dar vantagem nenhuma para o que você precisa fazer, porque aí também não dá para você desenvolver um projeto bom sem ter um aporte forte, né? Então, eu acho que é isso, é encontrar aquela margem ali, a qualidade e o custo, né? O custo-benefício, o famoso custo-benefício. Eu acho que o Unity tem um custo-benefício para mim muito grande, porque ele é gratuito e tem uma gama muito grande de vantagens que você vai ter utilizando ele. Sim. Vocês vão lançar a demo agora em janeiro, né? Do jogo, ou fevereiro? Ou, não sei. A demo, posso estar errado. Ela tá sendo. A gente tá terminando de desenvolver ela agora já. Ela deve lançar, cara. Tipo, a gente ia lançar ela agora em fevereiro, mas a gente tá fechando. A gente conseguiu fechar algumas coisas, então a gente provavelmente vai estar lançando ela já direto na Steam, essa demo, na nossa página da Steam, que a gente a gente já vai estar fazendo um contrato com a Steam em breve. Então talvez demore um pouquinho mais pra gente lançar ela por conta disso, não por ela não ficar pronta. Ela provavelmente já vai estar pronta em 1 ou 2 semanas ela já vai estar pronta. Mas a gente provavelmente vai demorar um pouquinho para lançar, porque a gente já quer deixar bonitinho na página da Steam. Porque aí vai ser um lugar onde a gente vai poder cair todas as pessoas que têm interesse, né? As pessoas vão lá, wishlist na Steam e beleza, a gente consegue ter uma estatística mais geral, né? Não fica tão espaçado assim, Discord, Facebook, Twitter, lá a gente consegue unir o público unificar, todo. Né? Exato, unificar o público num lugar só. E isso é importante pra gente, então a gente pretende lançar lá. Então pode ser que saia agora em fevereiro, no final, mas provavelmente deve acabar saindo em março aí, se tudo der certo. Mas logo em março, um pouquinho de tempo depois, a gente já vai lançar o prólogo também, que já vai estar em desenvolvimento em breve. Então, tipo, mesmo que a gente vai demorar um pouquinho a demo, vai ter mais conteúdo ainda, né, ao longo do ano aí pra vocês aproveitarem. Então tá tranquilo. Não se preocupem com a demora aí. Eu até prefiro que demore e saia do jeito que os desenvolvedores querem que saia. Eu acho que isso é o principal, né? Sim, é mais importante. Parece que voltamos ao Cyberpunk. Ele tá sempre entre nós, cara. Ele aparece. Cedo ou tarde ele aparece. Alguma hora ele vai Sim. Ele sempre vai vir. Ele sempre vai aparecer. Sim, pois é. Mas sabe o que eu acho, voltando um pouquinho sobre aquele assunto lá? Que mesmo que os desenvolvedores eles lancem sei lá, patches, caramba, 4 de patch, patch
vai ser sempre um remendo, nunca vai ser o jogo base, o jogo original. Então, a Cyberpunk nunca vai ser o que os desenvolvedores queriam que um dia fosse, porque o jogo base já está lá. Eles ainda podem lançar patch, consertar, melhorar, colocar outras dinâmicas, mas o jogo em si, eu acho que não vai ficar do jeito que nunca vai ficar do jeito que os desenvolvedores realmente queriam. Eu acho que a ideia é que o Cyberpunk provavelmente nunca vai ser o que ele poderia ter sido se tivesse sido lançado do jeito que deveria ter sido lançado, sabe? Tipo, você pode lançar patch de correção. Ele precisaria ser lançado mais pra frente, e ele já estava em desenvolvimento tem muitos anos. Sim. E o que foi o negócio do San Andreas que você olhou, Seabra? O quê? Que a... Não sei o que você falou. Que a inteligência artificial do GTA Vice City, se você comparar com a de Cyberpunk, é melhor que a de Cyberpunk. Cara, de trânsito, pedestre, essas coisas... Vice City. Muita gente reclamou da inteligência artificial do Cyberpunk. Cara, é porque eu tenho Cyberpunk, cara, aí eu sei, entendeu? Mas desculpa, pode falar aí. Não, claro, mas muita gente reclamou, então, tipo, faltou, né, cara? É óbvio que faltou, é óbvio que tinha muita coisa que ainda precisava ser melhorada. Então, tipo, eu creio que ele fica de exemplo pra gente, tanto desenvolvedor grande, tanto desenvolvedor indie, e não lancem os seus projetos com pressa. Né, jogos lançados cedo demais não são uma vantagem para você, sabe? E até mesmo para a gente, jogos indies, é muito importante que o jogo demore para a gente conseguir fazer uma comunidade em torno desse jogo antes de lançar ele, porque lançar um jogo sem comunidade nenhuma também é muito difícil de fazer alguma coisa. O lançamento com uma comunidade em torno é muito importante. A gente está sentindo muito isso no Twitter agora, que a gente está com uma comunidade um pouquinho maior, a força que as pessoas dão, sabe, retweetando, divulgando para o jogo, dá uma amplia tanto assim a possibilidade de encontrar um público novo, que você percebe a importância de ter uma comunidade em torno do seu desenvolvimento do projeto, né? Então, tipo, quando você lança, você já tem gente esperando, já tem gente para compartilhar, e isso não fica só para você fazer, né? Porque a gente, né, desenvolvedores indies, a gente tem uma equipe pequena, reduzida. Normalmente não vai ter uma equipe só para fazer marketing. Então, tipo, você vai ter que fazer aquele marketing pequeno. Então, tipo, quanto mais gente tiver para ajudar a dar volume para esse marketing do jogo, melhor. Então, é muito importante. O tempo que você leva para lançar o jogo também é muito importante quando você está desenvolvendo um jogo. Isso é uma coisa muito a se pensar também. Sim, faz parte. Eu acho que aconteceu com o famoso efeito que teve com Fallout 76, né? Teve com Anthem também, esses jogos assim. Mas eu acho que às vezes o mercado, talvez agora, depois de Cyberpunk, melhore, cara. Talvez, não sei. Eu acho que a tendência é aprender com os erros, né? Eu acho também que o Cyberpunk ele mexeu muito. Foi assim, ele mexeu muito com a internet, com a indústria. Ele foi também pelo fato assim. Ele prometeu muito, né, durante muitos anos, para chegar e fazer meio que uma grande merda, né? Então, ele ganhou prêmio antes de ser lançado, vocês viram? O Cyberpunk ganhou uns prêmios antes de ser lançado. Como é que isso acontece? Como é que um jogo ganha prêmio antes de ser lançado? E eu acho que, assim, um jogo que prometeu muito... Eu acho que isso foi um dos maiores problemas deles. Eles prometeram demais para lançar uma coisa que não foi o que todo mundo esperou durante tanto tempo, assim, né? Porque... Era um jogo para ser futurista, muito com coisas novas, não sei o quê. E atualmente já não é uma coisa tão, né, diferente o que eles fizeram. É uma coisa assim. É um jogo que se eles tivessem lançado do jeito que era para ser lançado, do jeito que ia ser bom de verdade, ia ser um jogo bom, as pessoas iam adorar, ia ser um jogo lembrado, mas eu acho que também não seria o jogo do ano, a época, sabe? Por exemplo, na minha opinião, porque ele foi lançado em 2020, certo? Então, na minha opinião, o The Last of Us 2 tá fazendo muito mais jus ao nome do que o próprio Cyberpunk, né? Que ficou tantos anos pra chegar e fazer isso, né? Eu acho que eles perderam meio que a oportunidade de lançar a obra-prima que tanto deveria ser, né? Então, sim. No final das contas, ficou bem abaixo. Não, pois é. Porque assim, o jogo em si, a história do jogo é maravilhosa, cara. A história do jogo é maravilhosa. Porque eu sei que eles contrataram um cara que ele fez um RPG de mesa chamado Cyberpunk 2020. Então, e cara, a história é totalmente imersiva, muito boa. Em questão de história, Cyberpunk é tipo impecável. Mas é tanto bug, é tanto erro, é tanta. Sabe, é tanta coisa que tira você da história, do nada um personagem fica em T assim.
E personagem atravessando parede, é bug, é crash. E Nossa. nunca... Tava assistindo uma gameplay, o cara foi tentar fugir de um estacionamento, uma das primeiras fases mesmo, aquela que tem que fugir de um estacionamento e tal. A polícia sai atravessando as pilastras do estacionamento com o carro. É uma beleza. É isso daí que é lançar um jogo antes da hora, pessoal. Tem que respeitar o tempo dos desenvolvedores e, acima de tudo, respeitar o público, né? Você promete uma coisa, é importante que você consiga entregar ao menos metade daquilo que você prometeu, né? Tipo, porque ninguém espera que tudo que você fala seja 100% verdade, mas espera que pelo menos uma boa parte daquilo que foi falado vai ser encontrado. A gente sabe que existe diferença entre cinemático, né, entre o trailer cinemático que mostra todos aqueles gráficos lindos, maravilhosos, e a gameplay atualmente. Isso a gente sabe que existe diferença. Sim. É óbvio, não tem como você renderizar em tempo real uma gameplay do mesmo jeito que você renderiza claro. Trailer cinemático. Mas você chegar lá e ser uma coisa totalmente diferente também não, né, fica abaixo das expectativas. Então, eu acho que essa é a ideia, cara. E muitas vezes as empresas grandes, elas culpam os desenvolvedores por causa disso, não culpam a diretoria. Tipo, a Ubisoft, a EA, muitas vezes elas culpam os desenvolvedores por, sei lá, não terem trabalhado tão rápido assim, e eles ainda fazem, tipo, os desenvolvedores trabalharem mais tempo do que eles deveriam, né? Então, tipo... tipo assim... É o crunch, a gente chama de crunch isso no meio do desenvolvimento de jogos. A gente tem como pensar também no Cyberpunk, que foi um jogo terrivelmente criticado pelo que eles fizeram, né? Que obviamente tá certo, né? Porque, pelo amor de Deus, o que eles fizeram foi terrível. Mas a gente também tem outros jogos que eu não sei se muita gente conhece e tal. Eu não consegui jogar, mas eu vi muita gameplay porque eu achei, tipo, muito doido. Teve muitos jogos, assim, novos, né, 2020, que são muito diferentes, né, tipo, o Hades, por exemplo, o jogo assim, é um negócio muito diferente, assim, você tem uma experiência completamente diferente do que você costuma ter em outros jogos. E outro jogo também que eu joguei, mas que não tem nada a ver com o resto, que, por exemplo, Fall Guys, eles fizeram uma coisa impressionante, sinceramente. Botar um monte de bichinho pra sobreviver ali a umas Olimpíadas do Faustão e ficar um fenômeno em poucos dias, aquilo é realmente impressionante. Mano, o Fall Guys ele foi um jogo feito pra streamer. Essa é a sacada genial dele. Ele foi um jogo ou pra você jogar com um amigo, assim, casualmente, um dia assim, sabe? Não pra você ficar... A ideia de você lançar um jogo pra streamer é que o jogo cresce muito fácil. Tipo, se você fizer do jeito correto, óbvio. Não tô tirando o mérito deles falando que, tipo, faz um jogo pra streamer que você vai ganhar 8 bilhões de dólares. Não. Por exemplo, os caras fizeram maestria um jogo pra streamer. Sim. O dia que lançou, já tinha vídeo no canal de um monte de gente que eu assistia. Eu vi o jogo. Tava de graça na PlayStation Plus. E aí eu peguei de graça. Quando eu falei, todo mundo, assim, tipo... Eu fui falando pra um monte de gente baixar. Só pra você ter uma noção, um streamer que eu assistia, jogou esse jogo no dia que lançou, e só isso, eu e mais uns 5 amigos baixamos. Só isso. Então, uma pessoa fez mais 4 baixarem. Imagina o tanto de gente que assiste esse cara, que acho que na live devia ter, sei lá, uns 7K. Gente pra caramba. E o tanto de outro streamer. E esse é um jogo que a galera ri muito, é um jogo que a galera tilta muito fácil. E é um jogo também que é esteticamente bonitinho. Então, ele é o que você falou, ele é feito para streamer. É basicamente. Ele é um jogo muito fácil de marketear, digamos assim, usando uma expressão aí que acho que nem existe. Mas é fácil de você fazer marketing em cima. Coisa bonitinha, né? Querendo ou não, o bonitinho, o fofinho, esse universo vai vender. Sabe, tipo, ele vai vender porque é uma coisa que atrai as pessoas, esses gráficos mais assim, né? Desse jeito, colorido, exatamente. Iluminação forte, isso atrai as pessoas, não tem jeito. E é um jogo que você, digamos assim, você joga com os amigos, se diverte e dá risada. Então, tipo, os caras fizeram com maestria tanto o marketing, tanto a estratégia de marketing dentro do jogo, né? O jogo é muito fácil de empurrar pra frente, sabe? Não é aquele jogo truncado que uma pessoa joga, mas dificilmente ela divulga pros amigos, sabe? O Fall Guys é um jogo que uma pessoa joga e ela vai divulgar pra quase todos os amigos e todos os amigos pra ficar jogando junto, Exatamente. Então, tipo, ele é um jogo muito fácil de empurrar. Sim. Então, tipo... Among Us também é um jogo que... Com certeza. Teve um gigante esse ano.
e que você, tipo, óbvio, você precisa de gente pra jogar com ele, e quando você joga com um amigo, e ainda mais quando é um streamer fazendo, que chama muito, que tipo, chama a atenção de muita gente, ver a galera discutindo, ver quem é o assassino e tal, também, assim, é algo realmente que parece que é mais feito pra streamer, mas que esse, na minha opinião, mais do que o Fall Guys, você consegue se divertir mais com os amigos em questão de, assim, você consegue ter mais, você consegue basicamente discutir com eles o que você tem que fazer, você tem que trabalhar junto pra dar certo, né? O Fall Guys sim. é soco pra lá, empurra, joga pra um lado, É. quem passar, passou. E eu acho que essa ideia, assim, de todo mundo tentar enganar um ao outro, os outros tentar se provar, eu acho legal, só que, na minha opinião, já saturou demais o jogo. São jogos assim que eles vão fazendo a espiral, cara, naquele É estilo. repetitivo. Eles vão pegar aqui, daqui sei lá, um ano, alguns meses, ou 2, 3 anos, volta, e aí vai, e assim vai, cara. Mas a quantidade Sim. de lucro que eles tiveram com o jogo agora já é suficientemente grande para eles conseguirem manter não só o jogo vivo, Que eles como... iam lançar o 2. Exatamente. Só que aí, como voltou Eles e decidiram ficou gigante, eles fazer... resolveram, ficou assim. as coisas Inclusive, eu achei um absurdo o Among Us ter ido pro The Game Awards, sendo que nem é um jogo de 2020, mas tudo bem. Mas tranquilo. Mas bem, não acabou não chegando no mesmo lugar que os outros jogos que realmente eram de 2020, então tranquilo. É um jogo bem antiguinho já até o Among Us. Eu lembro de 2018. Eu joguei ele logo no lançamento dele. Teve um hype antes, né? Na época que lançou mais ou menos, agora que voltou. Eu joguei ele no voltou mais celular forte, a né? primeira vez, só que eu nem sabia que tipo, era Então. famoso. Eu joguei no celular também. Eu joguei no celular, assim, tipo, um dia que eu tava procurando um joguinho aleatório pra jogar, assim, fora de casa. E, tipo assim, pra mim não era um jogo conhecido, sabe? Era só um jogo que me chamou a atenção por causa daquele bonequinho que fica na capa. Eu vi alguns youtubers na época jogando, alguns streamers jogando, e eu acabei... Acho que uma amiga minha falou pra mim, pra gente jogar, e eu acabei jogando logo quando lançou. Mas depois eu vi ele voltando e falei, nossa, mas esse boom do nada... Mas realmente ele não é um jogo muito novo, não, cara. Ele teve um boom agora. E eu acho interessante até que o Fall Guys acho que foi uma coisa que ajudou a dar um boom nele por conta do estilo do jogo. Começou a procurar jogo multiplayer pra jogar com os amigos desse jeito e até a estética parece um pouco o estilo do personagemzinho. Exato. Calhou que foi muito bom o Among Us como uma alternativa ao Fall Guys quando você enjoasse, por exemplo. Sim. Muitos jogos têm essa questão da rivalidade, né? Vou lançar esse jogo, tem que fazer mais sucesso que outro e tal. Mas acho que quase todos eles acabam se ajudando, mais ou menos, né? Esse fato. Eu acho que o mercado de jogos, cara, ele tem uma peculiaridade muito interessante, que é o fato de a rivalidade não ser exatamente uma rivalidade. Sabe, tipo, aqui, principalmente no mercado de jogos indies, né, como o Fall Guys e o próprio Among Us são, tipo, quando uma coisa fica em alta, automaticamente tudo relacionado àquilo fica em alta também e todo mundo acaba comprando por conta do preço. O preço é muito baixo, então, tipo, normalmente todo mundo vai comprar um Fall Guys e um Among Us, eles conseguem, porque, tipo, você gasta o quê? R$30 com os dois? Então, tipo, é uma coisa que quase todo mundo consegue comprar. Inclusive, eu acho que quando pensam em rivalidade dentro do mundo dos jogos, eu acho que vem na cabeça das pessoas nem é o jogo em si, é mais o PlayStation e Xbox, né? Exato. Essas coisas que é mais... fanboy brigando, que é... Por exemplo, tem um amigo nosso que ele odeia Xbox e todo mundo que gosta de Xbox ele chama de cachista. Aí ele critica todo mundo que tem Xbox, assim. Eu nunca vou entender briga de... Sinceramente... Uma coisa é você preferir uma coisa. Eu prefiro jogar no PlayStation por causa dos jogos. Os jogos que só a PlayStation tem, por exemplo, eu gosto mais do que os que só o Xbox tem. Mas em questão de jogos que todas as duas podem jogar, pra mim. Cara, tanto faz onde você vai jogar. Cara, no final das contas, os dois são consoles que tem mais ou menos um desempenho parecido. E eles são rivais exatamente porque os dois são bons. Se os dois fossem ruins, não seriam famosos, grandes e venderiam tanto. E, cara, isso é pior que essa briga é mais, eu noto, é mais pela fanbase, cara, porque comercial. É verdade. Claro que tem a briga comercial, eles mas, tipo, eles em si não tem essa briga, eu já reparei isso. Tanto que eles fecharam um acordo recentemente no crossplay do Minecraft de Switch, PlayStation e Xbox, entendeu? É verdade, o Switch é um ali que apareceu e ficou meio, né? O Switch tá muito forte, cara, pra ser sincero. No Japão tá vendendo mais que o PlayStation. Tá muito forte. Quando ele apareceu como o que ia revolucionar ali a Nintendo, né? Porque o último que tinha saído, que era mais conhecido, era o Nintendo Wii U, né? Que nem era tão bom, porque o Wii foi muito melhor.
E aí, tipo, começou nisso, só que ele veio com um preço absurdo, né? Ainda é, eu acho. Aquele É. Cara, tamanhozinho de console, os mas jogos pra ele também são muito sim. Mas caros. acho que a Nintendo, ela mexe no preço. A Nintendo, ela, tudo Não, da Nintendo é caro. é, Jogos. não que a gente possa falar alguma coisa de PlayStation 4. Não, Outro dia a sim. gente tava comparando uns negócios. Ele O FIFA entrou na tá Steam. tava R$ 400 esses dias. Sim, né? Absurdo. Outro Cara. dia a gente fez uma comparação. Ele entrou na Steam e eu entrei na PlayStation Plus pra gente comparar no preço. Só pra você ter uma noção, tinha DayZ, sabe qual que é DayZ? Aquele jogo de apocalipse meio. Então, Sei, sei. ele na Steam, ele é 60 a 70 reais. Se não tiver em promoção, né? Óbvio. Agora, no PS4, sem promoção, comum, é 280. Cara, Undertale, eu acho que, sei lá, na Steam deve ser R$19 pelo PlayStation. Tipo, PS4 é R$ 79,90. Nossa. é tipo. Cuphead diferença- também, no PS4 é 75 e na Steam é 30, né? 30 e poucos. E Mas Hollow tem- Knight. E Hollow Knight que eu peguei, Hollow Knight é caro. eu peguei por R$60. E depois. Uma semana depois na PS Plus tava de graça. Uma semana depois. É isso aí, rapaziada. A Sophie vai vir 10 pra PC e R$100 pro console. É isso aí. E pra gringo é $100, hein? Pra gringa é mais caro, hein? Pra Pra gringo é mais caro. Pra gringo é mais caro. Isso E ainda daí depende. nunca foi tão real. Estados Unidos ainda tem que pagar mais caro do que Tem que qualquer pagar outro imposto país. em cima do jogo. Sim, tem que Olha pagar lá, imposto. Tem que pagar imposto. Pra mim, o imposto. O imposto vem pra mim. Sim. Negão da BL nunca esteve tão certo. Nunca esteve tão certo, cara. Vai vir pra gringo, vai vir o dobro do preço. Não, e é o dobro, né? Pior é que eles fazem isso. Pior é que realmente eles fazem isso. Fazem isso. O jogo vem pra cá extremamente mais caro, cara. O Negão da BL é o cara mais visionário que eu já vi. Não tem como. O cara é um deus do marketing, cara. Não, simplesmente tava anos-luz na frente do tempo dele. Sim. Não. Por isso que ele cresceu. Por isso que ele falou que pra gringa é mais caro. Exatamente, ele já tava prevendo já. Então eu acho que, né, já deu bastante tempo aqui. É verdade, quase 2 horas. A gente ficou quase 2 horas. Agora, só queria fazer uns anúncios aqui rapidinho. Depois que acabar as férias, vai ser mais ou menos dia 1º de fevereiro, a gente vai voltar com tudo, nos nossos projetos e tal, né, pra todo mundo que ouve aí, a gente vai voltar a fazer o podcast. Segue a gente nas nossas redes sociais, que vai estar na descrição, tanto a minha, quanto a do Sebra, quanto a do podcast. E também seguir e também a da EF Gaming, o Miguel, né? E o Miguel e a empresa, e quem ele quiser divulgar aí, se quiser fazer seu momento de divulgação do jogo, da empresa, do Instagram, do que você quiser. Cara, podem colocar aí os links, né, das redes sociais, o Facebook, o Instagram, o Twitter, o nosso Discord também, pra galera que quiser entrar lá, trocar uma ideia com os desenvolvedores. A gente tá sempre por lá respondendo as dúvidas do pessoal, tem sempre uma galera interagindo lá. É um pessoal meio maluco, mas relaxa assim mesmo, normal. E é isso, cara. Segue as redes sociais da Youth Game, cara, porque eu não vou vender nada, cara. Quem vai vender é a Youth Game, é o Sophie que vai vender. Então, se tiverem interesse em me seguir também, aí vocês podem encontrar aí as redes sociais dos membros da equipe lá no nosso Facebook, tem lá, sabe, no Twitter também. Então, tipo, vocês podem encontrar as nossas redes sociais por lá, se vocês tiverem interesse em seguir os membros em específico. Mas o importante aí é que vocês que tiverem interesse no projeto, sigam aí as páginas do projeto, acompanhem. Apoiar no Catarse, se quiser também. Apoiem no Catarse também, se vocês quiserem. A gente está com a campanha aberta até dia 13 de fevereiro. Então, para quem tiver interesse em dar uma ajuda financeira pra gente aí, a gente já conseguiu bater a nossa meta, mas a gente tá atrás das próximas metas, que vão adicionando mais conteúdo ao jogo. Então, para quem tiver interesse aí. Mas é isso, cara. A minha divulgação é toda pro Sofizinho, cara. E agora a EF Gaming tá com CNPJ. Você falou que tava. Sim, a gente uma empresa, né? Agora a gente tá como empresa. Qual a sensação de ter realmente uma empresa? É realmente uma empresa. Cara, é estranho, sabe? Tipo, porque agora a gente pode realmente falar. Pô, eu tenho uma empresa mesmo, sabe? Tipo, a pessoa vai perguntar, mas você tem mesmo? Eu tenho, cara. 19 anos, né? Calma aí. Abri uma empresa aqui, sabe? Tipo, novo, com a empresa em mãos e fazendo ela crescer e vamos embora, cara. Eu acho que, tipo, eu acho isso interessante porque eu quero que as pessoas vejam que é totalmente possível, cara. Vai atrás, é que eu falei pra vocês, vamos embora. Então, tipo, realmente, o Youth Game agora é uma empresa, meu sonho tá aí sendo realizado ainda, né? Não foi totalmente, tem coisa para fazer, mas esse já é uma primeira parcela dele, já foi, que era abrir uma empresa de jogos. Então, tipo, isso já me deixa imensamente feliz, poder dizer que a gente realmente é uma empresa já. E é isso, cara, vambora.
É isso. Game neles. Então, Muito obrigado a todo mundo que assistiu, né? Todo mundo que ouviu aqui no Spotify, no Deezer, no Google Podcast, todas as plataformas que tem aí, viu no YouTube também, quem viu no YouTube. sim, e também segue lá que nem a gente falou, tanto as redes sociais que o Miguel falou, quanto as nossas, né, para dar uma força aí para todo mundo. Apoia lá no Catarse se você tiver como aí, se tiver condição de apoiar lá, que ajuda bastante. Lá tem várias informações sobre o projeto também, né? Sim, também. Apoiando nas redes sociais deles, vocês conseguem ver quando que a demo vai sair, quando que o jogo oficial vai ser lançado futuramente, para vocês conseguirem jogar. E para quem não percebeu, ou quem não prestou atenção, vai ser lançado na Steam a demo. E aí vai tendo inovações, então é só seguir lá nas redes sociais que é mais fácil. E vocês vão ter uma ideia melhor de quando vocês vão conseguir jogar e ter a experiência aí. E quando lança na Steam, já coloca na wishlist, já que segue para ajuda muita gente e já vai facilitar para vocês aí estar em contato sempre com o jogo. Sim. Isso mesmo. E entrem no Discord lá de quem ele queira e tal. O episódio vai sair sexta-feira, 1h da tarde. E é isso. Ok? Achei isso. Obrigado a todo mundo aí. Obrigado pro Miguel também, né? Isso mesmo, é verdade. Muito obrigado por ter aceitado o convite novo aí. Valeu mesmo. Agradeço a oportunidade aí de estar aí trocando essa ideia. Foi muito legal, cara. Gostei bastante. Valeu, obrigado. A gente agradece. Bom, então acho que é isso. Muito obrigado. Vocês vai longe. Valeu. Vocês também. O AF Game e a Sophie vai também muito longe. Vambora. Vamos lá, let's go. Let's go. Então, obrigado, né, para todo mundo, quem assistiu, quem se divertiu. Se vocês quiserem, tiverem ideias de pessoas que a gente possa chamar, alguma ideia de quem vocês podem indicar aí, quiserem que a gente entreviste alguém que não seja muito difícil a gente falar, se vocês tiverem alguma ideia, algum amigo até que tem algum projeto legal, quiser falar com a gente está de ouvidos abertos para vocês. E é isso. Apoiem aí o Miguel e é isso, né? E aí, AF Game. Vambora, rapaziada. Até mais. Valeu. Falou. É isso. Valeu. Falou. Até.